Pera. Catia. Ô, seus caralho, bora que vai começar o Confraria. Atenção! As opiniões expressas neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo necessariamente a opinião institucional dos velhos confrades. Portanto, se você é contra, morda o cotovelo, lamba a sobrancelha, faça cocô de bruços, ou melhor, mostre o seu ponto de vista nos comentários. Se você está escutando, a partir daqui é por sua conta e risco. E, no mínimo, esperamos que nos ache melhor que qualquer adaptação da Netflix. Dito isto, não dê uma de Enzo Floco de Neve. Seja muito bem-vindo e espero que tenha um ótimo programa. O Confraria vai começar. Já que a gente não tá fazendo nada, né? E aqui é um confraria hoje, o bicho solto, o pau tá livre, que tá liberado, tudo. Vamos começar dando boa noite para o Alisson, para o Hélio, e por enquanto são eles que estão aí. Caraca, tinha uns mosquitos passando, eu tava caçando mosquito aqui, velho. Tá louco, bicho? E o negócio é o seguinte, eu vou levantar a bola. Levantar a bola. Pra quem chutar? Não, vou perguntar pro Lucas, levantando a bola para você chutar. Tá. Beleza? O negócio tô é o preparado. seguinte. Lucas. Oi. Pra quem não conhece, esse é o Girovani, tá? Lucas Girovani, tem canal no YouTube bem bacana, vocês podem colar lá. Depois ele deixa aqui, ele deixa o link que a gente deixa. Faz o jabazão, faz o jabazão. Faz o jabá aí, vai, Lucas. Estamos sem fazer nada mesmo. Segue lá nas redes sociais, tá? Girovani no YouTube, no TikTok, na Twitch, em todas as plataformas aí, fazendo gameplay, conversando com a galera, fazendo bagunça, é nóis. Olha aí. Peraí, já que hoje é o dia de bicho solto, peraí. Eco, meu quarto vermelho. Eita! Que isso, Agora, cara? deu. Agora Famoso tá liberado. Tá liberado. O famoso eco tô na boate, né, cara? Tá liberado o cabaré. O negócio é o seguinte, vou perguntar pro Lucas. Luquita do meu coração. Manda, tô pronto. Você já assistiu algum anime em que o primeiro episódio é memorável, é foda, já começa com o pé no peito, sarrafo em cima? Primeiro episódio, o que tu lembra? Cara, que o primeiro episódio sai destruindo... Primeiro episódio da primeira temporada ou o primeiro episódio? Primeiro de todos, assim. Primeiro da primeira, da segunda, da terceira, assim, aquele que tu fala assim, caraca, se começou já, ou começou, ou recomeçou, tipo, lá em cima. Eu acho que já, o que eu consigo me lembrar, assim, claramente, é o Death Note, que o primeiro episódio ele já te joga uma premissa muito da hora, muito foda do anime. Bom. E tem um recentemente que eu assisti, eu achei, tipo, caralho, esse anime vai ser foda, e eu me decepcionei ao longo dele, mas eu continuei assistindo, que foi... Boruto. Não, esse você lê o título, você sabe que vai ser ruim. Começa com B de bosta, é isso aí. Foi Blue Lock, porque teve uma cena muito foda, animação muito foda de futebol. Aí tu assim, caralho, isso daqui vai ser foda. E ao longo do anime dá uma quebrada. Eu comecei e dropei também. Eu achei muito sério, achei muito, sei lá, uma pegada meio Death Note com futebol, não tem nada a ver, tá ligado? Porra, os caras assinam o nome do cara na bola pra morrer o jogador? Não, o bagulho é sinistro, o bagulho é meio sinistrão, os caras querem dar um ar assim de que o bagulho é, sei lá, super secreto, que a pessoa não vai ter mais vida. É tipo um Hunter de futebol, que eles estão selecionando o melhor atacante, só que daí os caras tem meio que quase, os caras não se matam, mas eles estão quase se matando lá dentro do rolê. E quem some desaparece, não pode ter carreira, não pode ter nada. Tipo assim, definitivo a parada? É um deathmatch. Perdeu aqui, acabou seu sonho. Tipo, se você for substituído, você nunca mais vai voltar, tá ligado? Não, é uns bagulho meio louco. Eu não curti muito, não. Eu gosto mais de futebol que o personagem é amigo da bola, né? Então, eu assisti o... Chute de trivela! Awashi, eu assisti o Awashi. Bem bacaninha, bem bacaninha.
Uhum. Mas não estão aqui pra falar nisso. O Lucas falou Blue Lock. Então, Veste, eu levantei, ó, pra você, ó. Vai, corta. Pô, caraca, se eu for... é pra falar de Windbreaker. Isso. Cara. É foda. Por isso que eu perguntei se era a primeira ou a segunda temporada, mas whatever. A segunda temporada, primeiro episódio. Whatever. Da segunda temporada de Windbreaker, cara, eu só tenho uma coisa pra Eu não assisti falar. ainda. Pra falar, hein? Surya! Cara, esse cara é foda, esse cara é foda. Caralho. Cara, no primeiro episódio tu já ganhou a demonstração do dialeto furioso, tá ligado? Não, mas isso não foi nem o pior, não. Cara, o episódio todo é bom, cara. O episódio todo é bom. O bagulho é foda. O Windbreaker, Lucas, já assistiu? Eu assisti acho que 1 ou 2 episódios, eu deixei ele na minha lista de animes pra assistir, mas eu não continuei ainda. Continue, cara, continue. Foda. É o que o cara é valentão, aí ele chega na cidade e os valentão que protegem, não é isso? Os valentão que protegem a cidade. Ele segue uma linha de GTO, Crow Zero, assim, tá ligado? Onde você tem aqueles alunos que são meio que gangues. Rebeldes da escola. Gangues, virou gangue, tá ligado? Mas, cara, o anime inteiro é testosterona pura, é trocação franca na porrada. Tá animação ligado? boa, animação muito boa, viu? É muito louco, cara, muito louco. Os personagens são da hora. Então, isso mas que é da hora. E a premissa do anime, qual é que é? Que o Sakura, né? Sakura. Ele chega na cidade, mas ele tem aquela ideia de que Furiô é pra bater nos outros, pra roubar os outros, pra se mostrar mais forte. Pra ser mal, né? Pra ser mal. Só que ele chega num colégio em que a gangue do colégio protege a cidade. E ele fica nesse... Porra, como assim? Se eu quero ser o mal... A gente é mal ou não é? É. E aí ele começa a ver que ele vai, sei lá, ele anda pela rua, as pessoas cumprimentam ele, os donos da padaria dão pão pra eles, eles pintam o muro da cidade, aí eles ganham um monte de coisa, comida. Tratado como se fosse uma boa praça, tá ligado? Eles são tratados como se fosse, sei lá, o escudo da cidade mesmo. Às vezes sair no soco é a solução, cara. E ele sai no soco e sai muito... Cara, ontem, esse primeiro episódio de Windbreaker foi foda, cara, foda. Puta do episódio louco, cara. Quando aquele moleque do pirulito chegou, eu falei, caraca, o moleque ainda deu uma lição de moral. Não, a forma com que ele chega. Não, é pique Dragon Ball, tem uns caras que voam pra parede e fode a parede. É foda, cara. Aí tu olha um nanico desse tamanho assim, com fone de ouvido e um pirulito na boca. É muito louco, cara. Muito louco. E o personagem principal, por mais que eu não seja tão fã dele, assim, não seja o mais carismático pra mim, ele é estiloso, cara. Eu gosto porque ele tem o cabelo dividido, meio preto, meio branco, os dois olhos têm duas cores diferentes. Ele tem cabelo de protagonista, tá ligado? Tu sabe que o cara é importante por causa do cabelo dele. Tu sabe que não precisa falar o nome, é só olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara aí é alguém, tá ligado? É alguém. E ele é bom de briga, mas é que tem uns caras melhor, né? E os melhores dão uma liçãozinha de moral nele, porque ele é só do primeiro ano, né? É foda, é muito bom, é muito bom. Mas o Veste falou de um, eu vou falar outro, eu vou falar um, que o primeiro, cara, eu vou te falar a verdade, o primeiro, já prometia, o primeiro episódio foi foda. Temos um protagonista que se chama Axel Gilberto. Sim, ele é brasileiro, tá? Brasileiro. Eu procurei na internet. Então, cogitando, não sei se é verdade, que o personagem é brasileiro. Axel Gilberto, o nome dele. E ele faz parkour. Tá, forte. Ele é escapista. Ele em Taubaté, não é Taubaté que era a cidade do parkour? É. A torcida do Taubaté fazia na arquibancada. E aí é o seguinte, eu tô falando, cara, de Lazarus, um novo anime. Nossa, eu vi esse daí. Um novo anime do Watanabe, que é o criador de Cowboy Bebop. O que eu percebi? O traço é o mesmo, porém com uma capa de limpeza que eu não gostei. Tá com uma cara de limpo, sabe? Meio de computação, eu achei meio meh, mas, cara... É o que eu falei, que a cara que tá o anime é uma cara de reshade puro, tá ligado? Sim. Reshade. E outra coisa, cara, a trilha sonora tem o jazz, tem o blues, é foda. Eu lembro que eu vi o trailer desse anime e quando eu vi, eu não tinha pesquisado ainda, eu não tinha visto que era o Watanabe. Sim. E eu via as cenas de luta e eu fiquei, cara, isso daqui me lembra muito Cowboy Bebop. E aí a animação é igual.
Tá explicado. Agora, esse primeiro episódio foi foda. Vão ser 13, até onde eu sei. E o primeiro já entregou muita coisa, cara. É muito bom, é muito bom. É aquele esquema, tipo Esquadrão Suicida, tá ligado? É uma equipe disfuncional. Aliás, disfuncional só ele, né? Porque estão querendo recrutar ele, ele tá fugindo. Ele foge da polícia, ele foge dos mocinhos, ele foge de todo mundo. A gente não tem a ideia ainda de como vai ser o entrosamento deles, tá? No primeiro episódio não entregou muita coisa, a gente sabe que cada um é muito singular. Bom no que faz. Cada um é muito pica em alguma coisa, tá. O estilo do personagem principal, a movimentação dele, a primeira coisa que veio na cabeça do Chris, ele falou assim, parkour, tá ligado? Porque é muita ação, tá ligado? Muita ação Eu lembrei mesmo. do The Office, né? Parkour! Só que o parkour dele é a nível absurdo. Nível... É pular de prédio, de guindaste. Lucas, ele pula em guindaste, ele pula em drone, ele tá na cadeia, ele sobe os andares da cadeia pelos ferros. Ele é destemido, totalmente destemido. Totalmente. Não, e o nome dele real é Axel Gilberto. E, cara, eu não sabia disso. Isso daí já me conquistou. Esse nome já me conquistou. Eu acho que é Gilberto por causa do João Gilberto, né? Porque o que a gente estava comentando, eu e o Cris lá, era assim, toda vez que tem alguma coisa ligada ao criador do Cowboy Bebop, tem alguma referência de música, né? E você vai ver referência de música no anime também, você vai ver que tem lá, não vamos falar nada, mas tem. E aí, quando veio o nome do cara, o que falou assim, o Gilberto com certeza vai ser do João Gilberto. Sim. E aí eu falei para ele assim, e o Axel é porque é o Axel Rose. Tá o Axel Rose e o João Gilberto, então eles faziam parkour, é isso? Opa! Não sei, pode ser. Era um amiguinho do Playground. Era amiguinho. Acho que sim, hein? Um salve aí para Marilena. Bom dia. Boa noite, Helena. Olha aí, bem-vinda. Experimenta Santos, que é o Hélio, que eu já dei boa noite. Não vai ganhar outro boa noite, não. Aliás, galera, bem-vindo vocês aí que estão chegando, viu? Sejam bem-vindos. Esse é foda, cara. Menino João. Aquele de ontem dos áudios do Sherman, o Veste. É o menino João aí, ó. 013. Ele é contra o 013, tá ligado? Então ele colocou aqui, ó. 013 episódios. Putz, começou muito mal. Não começou mal, não, cara. Começou bem, velho. Vibe, cara, uma vibe foda. Agora eu vou te falar um negócio. O Lucas não viu ainda, ele tem que ver isso. O que me impressionou mais no anime foi a Andy, cara. Cara, a Andy é louca, mas não pela mais 18, música, é mais 18. Pela imagem. Porque é o seguinte, a premissa do anime é o seguinte. Vou fazer bem en passant, tá? Um cara criou um analgésico que cura tudo. Tudo. Desde depressão, a dor reumática, tudo. Tu toma, só que a população começou a ficar viciada. E aí, esse cientista que criou sumiu. Aí, anos depois, ele aparece e lança online para o mundo inteiro. É o seguinte: vocês foram envenenados. Os primeiros que tomaram a primeira dose do Ribna, como que é? Rapina. Quem tomou as primeiras doses do Rapina daqui a um mês vai começar a morrer. Vocês têm que me encontrar. Se vocês me encontrarem, eu tenho um antídoto. Que filha da puta! É foda. E o mais legal é que o bagulho segue um estilo meio 24 horas. No final do episódio, aparece o dia. A contagem. Da hora isso, que daí vai criar aquela tensão, tá ligado? E aí, cara, a galera tem que achar ele. Aí tem a equipe Lazarus, que foi recrutar o Axel Gilberto e foi lá contactar ele, né? E claro, como todo bom protagonista, ele é contra, ele é tipo assim, eu sou eu sozinho e foda-se, não quero saber e tal, e tá, beleza. Beleza, tu já tem a história. Cara, o encerramento, rola uma música foda, as imagens em preto e branco, corpos caídos. Caralho. Muito. É pesado. É fora da curva. População morta no chão. E aí a câmera vem andando, vem mostrando, e tu vê o pessoal da equipe Lazarus, tá ligado? E aí tu só vê quem em pé? O Gilberto. Ele olha assim, ele levanta, olha para um lado, olha para o outro, segue em frente, e a câmera passa por ele e continua. E aí tem uma hora que filma a câmera no final, assim, e mostra, tipo, indo pro horizonte, assim, a câmera, tá ligado? Não filmando longe, mas, cara, pós-apocalíptico, assim, devastado. Todo mundo caído. Todo mundo caído. A música é melhor do que o encerramento de Cowboy Bebop? Aí tu me pegou, hein?
The Real, É Folk, forte. The Real Folk Blues é minha... É Cara, difícil, é é forte. difícil, é difícil. eu já falei aqui no Confraria e falo de novo. Se eu crio uma lista de música clássica, The Real Folk Blues está no meio. Se eu crio uma lista de pagode, The Real Folk Blues está no meio. Se eu crio uma playlist de músicas infantis, The Real Folk Blues tá na playlist. Você sabe que com os adventos de inteligência artificial hoje, você pode transformar o The Real Folk Blues em pagode, em forró. Não. Inclusive, Dash, excelente ideia, Dash. Eu vou Não. Caraca, tu deu ideia. A porra do Lucas vai fazer isso. Cara, olha aí, cara. The Real Folk Blues versão pisadinha, cara. O Lucas vai fazer isso, vai me mandar. O Lucas, eu conheço, cara. Puta que pariu. Mas, ó, comentando sobre a Andy... só uma coisa pro Hélio. Spoiler? Não é spoiler não, cara. Isso é tudo no primeiro capítulo. A premissa do anime é essa. É tipo você lendo o prólogo de um livro, é isso. E eu creio que o encerramento em que aparece a equipe morta é só pra causar mesmo, pra mostrar os personagens, tá ligado? Eles não vão morrer. É meio que é tipo assim, o que vai acontecer se der tudo errado. Exatamente. E ali, apesar que eu acho que tem um candidato a morrer ali. Mas beleza. Tem um ali que eu acho que ele... tem um candidato, eu acho que ele é meio... Ele não mostrou muita coisa, não. Ele é meio... O chofer, o motorista. Mas será que não é aquele que assim, ele parece que não é importante, até a hora que precisa dele, o cara é foda pra caralho em alguma coisa? Vamos lá. Eu acho que mostrou menos o molequinho do que o chofer. Vamos lá. Tem uma senhora que é tipo a Amanda Waller do Esquadrão Suicida, ela que manda. Tá. Só que ela tem um superior. Esse superior apareceu uma vez falando com ela. Foram contratar o Gilberto, porque ele é escapista. Tem uma mina que parece ser B10 e ela anda numa moto que parece uma Chopper, só que futurista. Foda, amigo. Pelo jeito, ela é atiradora. Porque numa hora que ele tava tentando correr, ela tava segurando ele na bala, com os tiros no vidro. Deixa eu fazer um parênteses. Uma moto futurista igual a que o Vest trouxe pra gente? Não. Não. O Vest vai mostrar daqui a pouco essa moto futurista. A dela parece uma moto. O Vest, a dela parece uma moto, não é mesmo? Não é mesmo? Tô viciado em Chapado Crítico, se eu falar um certo, não é mesmo? É porque eu tô viciado no Chapado Crítico. Aí o que acontece? Tem um molequinho que, pelo jeito, ele manja de drone e alguma coisa eletrônica, não sei. Tem uma mina que é hacker e ela é rastreadora, a minazinha. Tem o chofer, que eu não sei o que ele faz. Às vezes ele é tipo Baby Drive, tá ligado? O cara dirige bem em fuga de qualquer veículo. Eu não sei, cara. Eu acho que no comando da galera, abaixo da mulher é ele, porque ele serve diretamente à mulher, eu acho. Era o contato direto dela, né? Era o contato direto dela. Aliás, ele tava de chofer pra ela, porque ela falou, ele escapou e tal, não sei o quê. Ela faltou falar do molequinho, tá ligado? Falei, o molequinho controla drones, ele controla drones e deve controlar qualquer outra coisa. Olha aí. Cara, recomendo muito. Lazarus, tá na HBO Max. HBO Max saiu? Tá. Isso. E só lembrando, a gente falou de ending aí, que o bagulho tá foda. A abertura é muito louco. E eu lembrei também que quando a gente tava assistindo o Windbreaker, a abertura do Windbreaker era tão foda que a gente pegou e falou assim, cara, isso aí parece uma abertura realmente de anime. E aí, por que a gente falou isso? É porque se tem um anime hoje que tá pisando na bola, tá ligado? Tá de meia espécie. Não, tu não vai falar isso aqui na... Não. Quero ver que vem aí. Tu não vai falar isso. Não vai. Você está atrasado. Você não tem que reclamar. Se é pra falar bem, eu falo. Se é pra falar mal, eu vou falar também. Se prepara, Lucas. Eu não acho legal a abertura e o end do One Piece novo, cara. Não gostei. Eu não vou compactuar com isso. Não. A abertura parece end e o end parece um funeral. Eu não vou compactuar. Parecia que tu tá assistindo um end e depois um end de novo, cara. Não vai, velho. Não adianta. Tá ruim. O cara tá atrasado e tá reclamando. Tá certo que tem uma ou outra que eles pisam na bola, mas, porra, todas tá agora... Tá feio. Eu acho agora todas pra ele. Ele gostou de uma lá atrás, daqui pra frente não gosto mais de nenhuma. Porque agora eu gostei da primeira de Wano,
A de segunda de Wano não achei legal. Olha lá. A primeira de Egghead também não. Eu achei legal, mas não achei que coube no anime. Hum. Tá ligado? Daqui a pouco ele vai dizer que a abertura boa é Boruto. É. Fica de Não, olho, aí fica também de não, olho. cara. É RBD. O Alisson falou aqui, ó, pra mim o melhor episódio crossover, que não foi nada disso que nós perguntamos, ele deve estar drogado, foi o de Power Rangers dos Vermelhos. Ah, não, melhor que ele. É porque ele tá respondendo qual é o melhor primeiro episódio. E aí é do crossover do Então Power sou eu que Ranger tô Vermelho. drogado, normal. É. É isso aí, Alisson, é nóis, tamo junto. O negócio é o seguinte, cara, melhor que o do Power Rangers Vermelho, pra mim, é aquele dos encontros dos Kamen Riders. Puta que foda, hein? Esse pra Já mim é apareceu melhor. todo. Ali tem gente que conheceu muito Kamen Rider só por ali, tá ligado? Que tipo Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Kuga, tá ligado? E assim por diante. Kuga! Kuga! Foda. De anime, um dos melhores crossovers que eu lembro é Toriko, Dragon Ball e One Piece. Toriko? lembra? Pode escrever, Lembra Toriko, desse? né? Teve dois. Eles Teve dois. eles fazem um banquetezão no final, assim, da hora, Tipo velho, da uma hora. corrida com a equipe do Toriko, o pessoal do Dragon Ball e o do. E do Naruto, One Piece. não, One Piece. Não, é do One Piece. Ia falar é do One Piece. Naruto, ó. Ia falar Naruto. Olha. O Naruto não tem pra tudo isso. Não, mas Naruto é legal. Ó, e a gente tá comentando de anime aqui agora. Agora eu tenho. Não sei se é uma bomba, mas vamos lá, eu quero saber a opinião de vocês. Saiu hoje, se eu não estiver enganado, já a votação do Anime Awards pela Crunchyroll. Tá ligado? Tá na lista um anime que eu e o Chris praticamente desistiu dele, tá ligado? Você sabe qual que é, Chris? Lembra? Qual? Frieren? Frieren, tá ligado? Frieren. E aí, ele tá no Anime Awards. Eu tô aqui com a lista, Vocês eu vou falar pra desistiram- vocês. Vocês desistiram por quê? Então, É a história... Frieren? Frieren, sei lá. A história parece ser boa. O anime é bacaninha, mas ele é muito morno pra gente, tá ligado? Então, sabe pra mim qual que é o problema do Frieren? É que eles venderam o Frieren pra uma galera que gosta de shonen. E o Frieren, ele não é shonen. Não é. Tá ligado? Não tem aquela cena de ação, luta o Então, tempo todo, tá ligado? então, É muito mais história. Mas Ele é pra café mim, com leite o tempo pra mim todo. ele nem foi vendido como shonen, cara. Pra mim ele não foi vendido como shonen. Mas eu Edmilara, acho que o grande beijo. público pega essa, tá ligado? Ó, ele foi vendido como um dos melhores animes com temática de RPG quando eu vi. Sim. E pra mim, não deu. Cara, ele tem temática de RPG, mas falar que ele é um dos melhores animes com temática de RPG, cara. Eu acho que ele é bem lento, ele é bem lento, tá Aí, ligado? ó. Edmilara mandou, boa noite, confradeiros. Um abraço do cabelo de peteca. Cara, esse é um dos caras mais legais que eu conheci nos últimos tempos, cara. Olha aí, cara. O Edmir. Bem-vindo aí, mano. Bem-vindo. Como diz o Alecão, Edmilala. Ó, Frieren, cara, arrastou realmente, e esse foi um motivo que até o Chris perguntou, cara, tu vai querer continuar assistindo? Eu falei, não, cara, pra mim, eu não tô na vibe de assistir Frieren mais, tá ligado? Também não, também não. Eu continuei assistindo só porque eu já tinha passado da metade. Agora, Lucas, um que tá muito louco é Link Click, cara. Ah, eu não sei se foi, eu acho que foi você que me comentou dele, não foi? Puta, que anime bom, cara. Que anime bom, cara. Que grata surpresa. Se a pergunta fosse, você teve o anime que teve o primeiro episódio mais foda, esse tá sendo o anime que teve o primeiro episódio que te deixou com a cabeça mais pã de erro do Windows, tá ligado? Ficou assim, pã, que caralho, o que tá acontecendo? Cada vez que acontece, cada episódio que a gente assiste, ele responde 2 perguntas e lança mais 15, tá ligado? Tá louco. Qual que é a premissa do Link Click mesmo? Link Click é o seguinte, são 2 rapazes e uma moça que eles têm uma loja de fotografia. Tá. Vai ser contada a história e tal, tudo mais, mas beleza. A base eles resolvem casos, sei lá, eu quero saber por que minha ex-namorada me deixou. Eu quero saber onde está meu ex-sócio, que tinha um restaurante comigo, eu não vejo ele há anos. Coisas assim. Eles resolvem, por quê? Porque eles têm o poder, um tem o poder de rastrear a foto 6 horas antes ou 6 horas depois do momento que é tirada, e o outro tem o poder de entrar no momento da foto. Caralho. Então, o que acontece? O que rastreia fica no comando, falando, você não pode mexer na linha do tempo. Ele falou isso, você tem que falar isso. Você não pode alterar a linha do tempo.
ele fica dando os comandos. E o que entra na foto, ele entra no corpo da pessoa que tirou a foto. É uma parada meio que Inception, parece. Isso. É meio que. Meio que... É Inception e meio efeito borboleta. Caralho, velho. Muito efeito borboleta. Que premissa da hora, tá? E nessa brincadeira, o cara que entra na foto, ele serve como ferramenta para dar mais contexto pro cara que tá do lado de fora. Exato. Vendo Mas a história. depois tu descobre muito mais coisa, mas é isso, cara. Ó, pra tu ter uma ideia, não é spoiler nem nada. É spoiler, mas isso é resolvido no mesmo episódio, cara. Não, pode. Eu tô ouvindo por fora do forno. O que entra nos corpos, ele é todo bonzinho, ele quer mudar, ele quer, sabe? Ele é emocionado, ele é emocionado. Ele é emocionado. Aí, tipo assim, eu vou dar um exemplo sem ser do anime, vou te dar um exemplo. Ele entra no corpo de uma pessoa que vai morrer. Ele tem que morrer para não mudar a história, certo? Ele já sabe o destino, que a pessoa vai morrer. Então, certo, tá aí. Só que ele pega e faz alguma coisa para a pessoa não morrer. Só que aí depois, o que acontece? O destino é foda, cai um vaso na cabeça da pessoa, cai um piano na pessoa, a pessoa é atropelada por um jegue. A pessoa morre. Tipo aquele Máquina do Tempo. E isso, a pessoa morre. Porque o destino tá ali, são coisas que não podem ser mudadas. Já aconteceu, pra falar, aconteceu já. Já aconteceu. Só que ele se apega à pessoa, tá ligado? Sim. Muito bom, a premissa é da hora, velho. Mas eu tô na expectativa de então eu não vou escolher melhor anime do ano até lançar esse anime, que é o Gacha. Lá vai. Então, mas aí é que tá. Saiu já como o melhor do ano, mas quando sai essa votação pelo Crunchyroll, na verdade, são animes que saíram no ano passado até agora, tá ligado? Provavelmente Gachakuta vai sair no começo de 2026. Mas se você for ver, ó, aqui, os que saíram para votação, ó, saiu Dandadan, anime do ano, tá? Na votação. Forte. Não vou falar nada, o Chris sempre elogiou, você sempre elogiou. É foda demais. É foda. Mas todo mundo fala muito bem. Dandadan, ele é muito bom, porque assim, apesar dele ser um shonen, ele é muito diferente de todos os shonens que você já viu, tá ligado? Tipo, tem uma pegada de humor, com cara, Não, cara, misturou Alien e Yokai. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. É a mesma coisa que tu misturar Pepsi com passatempo. Não tem como dar errado. Apesar que o passatempo tá ruim. Saiu Frieren, que como a gente já falou, talvez foi a forma com que ela foi vendida e a forma com que ela foi comprada, tá ligado? Pela gente, que não caiu bem, tá ligado? Tá entalado aqui ainda. Não, e também não acho que ela tá no páreo para poder estar no anime do ano, tá ligado? Eu não acho que tem isso tudo. Não acho. Saiu um outro aqui que eu não conheço, que é Delicious in Dungeon. Deve ser bom, hein? Esse daí eu já vi. Pelo nome parece interessante. Se eu não me engano, é um anime que tá na... Posso estar enganado, mas eu acho que é esse. É um anime que tá na Netflix, que eles fazem... Não é? Que eles fazem... Será que é esse? Não, esse era o Dungeon Mesh, né? Não, pô. Dungeon Mesh? Eu acho que eles vão nas dungeons, eles matam os monstros e fazem comida, uma parada assim. Dungeon Mesh, eu acho. Dungeon Mesh. Eu acho que era isso. Vale a pena a gente depois ver esse aqui, pra ver qual é que é os primeiros episódios. Sim, aí tem Kaiju número 8. Esse é forte. Esse merece estar ali. Esse é foda, esse é bom. Merece estar na briga. Solo Leveling. Ok. Eu tenho meus pesares pra Solo Leveling. Fala. Eu gosto, eu acho as cenas e a animação muito boa, mas eu acho o desenvolvimento de personagem terrível dele. Tu andou tomando café com o Nicolas esses dias? Tu andou conversando com o Nicolas? Não. Tem visto o Nicolas? Você já não tenho. Ele te convidou pra sair? É isso? Não. Ele te convidou pra assistir o Shinoko? Esse daí eu recuso com todas as minhas forças. Ou então ele te convidou pra comer uma pizza tipo Hoshinoko? Eu li o manhwa do Solo Leveling, e assim, é uma parada que assim, tipo, o desenvolvimento do protagonista, do principal, beleza, ele vai e tudo mais, apesar dele ser bem insensivão e tal, sim. Ele anda. Só que o de todo o resto é tipo, ele dá meia brecha de tipo, esse cara aqui é foda, esse cara pode ser foda, em 2 segundos descarta tudo, não leva pra lugar nenhum. Tá, pergunta importante agora. Eu falei sobre pergunta importante agora. Você comentou isso com o Nicolas? Não sei, talvez, não sei. Então quer dizer que o Nicolas me vendeu um papo que era teu?
Não Ele sei. veio, ele veio com a, ele veio com a existe essa mesma possibilidade. conversa, velho. O problema Existe foi essa você. possibilidade. O problema foi você, é isso. O outro Porque, problema porque o que eu senti Lena, é isso, tá Lena, ligado? o filho tá influenciando mal os amigos dele. Não tô tirando mérito. Eu acho que Solo Leveling, porra, as cenas de ação é foda pra caralho, as lutas são muito boas. Só que assim, eu acho que ele te dá uma expectativa de um personagem e não leva pra lugar nenhum, tá ligado? Mas, ó, o que eu acho, o que eu falei, né, que Solo Leveling, ele tem mais ou menos uma linha parecida com Game of Thrones. Você não tem que se apegar com quase ninguém. Tirando o personagem, Não é esse problema. tirando o personagem principal. Por quê? O nome do anime qual é que é? Não, ok. Mas aí ele também não tá solo. Solo, É. Mas aí ele também não tá solo. mas Eu ele também upa não concordo, solo. eu não Ele é o cara que vai sozinho ficar Eu fodão. não concordo com essa teoria do Vest do. O nome do anime como que é? Então, porra. É. É que nem O Boruto, nome- que nem Boruto, é que nem O Boruto. nome de Naruto é Naruto e ele não desenvolve ninguém também. O nome do Naruto é Naruto e tem o Sasuke, tem a Sakura, tem o Jiraiya, tem o Rock Lee. Ele não tá solo. O nome do Boruto é Boruto e ele não tá solo. E agora, Vesh? E agora, Vest? Porque Quem é seu Deus, Vest? Quem é seu Deus? Então você tá assistindo o Boruto pra saber? Porque eu não sei disso que tá acontecendo. Eu assisti os episódios que eles voltam pro tempo que o Naruto era criança, que foi os únicos que todo mundo assistiu. Eu fiquei sabendo que eles voltavam pro tempo e enfrentavam dinossauros. Eu não sei. Aí Isso é foi demais. o suficiente pra eu não assistir. Demais, aí é demais. Claro, daqui a pouco eles faziam um salto no tempo Ó, e estavam dentro da Millennium Falcon. O Alisson mandou uma pergunta aqui. Cris, pergunta pro Lucas o que ele achou de Dragon Ball Daima. Cara, Tu assistiu? eu assisti um episódio com você. Ah! Entendi. Eu posso dar spoiler do episódio que eu assisti? Não. Pô, sei lá. Eu não vou dar spoiler, mas o que acontece é assim, o que eu não gostei pelo seguinte. Tá lá o Goku, pá, agora vai, não sei o que, pá, virei Super Saiyajin 3. Aí ele luta contra o cara Super Saiyajin 3, ele amassa o cara Super Saiyajin 3. Sim. Aí, do nada, no episódio, o vilão fica mais forte e bate no Goku Super Saiyajin 3. Aí, nesse mesmo episódio, do nada, um velho que tava perdido encosta no Goku, ele vira Super Saiyajin 4. Aí o Goku bate no vilão Super Saiyajin 4. Aí, do nada, o vilão fica mais forte, no mesmo episódio, fica mais forte e bate no Goku. Eu, não, cara, não dá, decide. Aí, Eu tava assistindo em 2.0 a velocidade do bagulho. vou falar. Cara, eu comecei a assisti uns 15 episódios, os primeiros, e eu vi que não era pra mim. Não é que eu não gostei. Eu não gostei. Mas eu não gostei não é porque é ruim, é porque não é pra mim, é pra criança. E eles, criança, é mais do mesmo. É GT. É mais do mesmo. É Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza. Vai. E vai. Aí eu desisti. Aí, o Luiz Oshiro, do Oriente Santista, ele gostou muito. E ele pegou e falou pra mim assim, cara, assiste depois que eles fazem o desejo pro Shenlong lá pro Porunga, né? Depois do Porunga fica melhor, mas aí fica melhor o quê? Acho que 2 episódios, ou 3, e acaba. Já era o bagulho? É tão rápido assim? Até Já. pra isso? Foi rápido, já acabou. Foi uma série limitada foi pra criança, foi pra atrair novo público mesmo, tá ligado? Eles ficaram criança, depois voltaram a crescer e tal, aquelas coisas. De boinhas, foi de boinhas. Ó, E o último. Peraí, rapidinho. O Hudson, Renan. Opa, boa noite, Veste, Cris e Giro. Salve. Hoje é live. Com certeza é da tropa do Giro aí, porque falou Giro. O Hudson cola direto lá na live, gente finíssima. Giro Leibe. Ó quem tá aí, ó, Veste, quem tá aí. Olha aí, Márcia, bem-vinda. Segredo, hein? Ela participa do Lazarus. Quem que ela é no Lazarus? Aí eu não posso falar, né? Porque o episódio embargo, né? Olha só, cara. Quem mais que tá na competição, Veste? Tem mais gente? Aí o último que saiu da lista de anime do ano foi The Apothecary Diaries. Os diários de uma apotecária. Vocês viram? Eu ouvi falar desse, mas eu não comecei a assistir. Eu sempre ouço falar, eu sempre vejo no cartaz. Eu tenho vontade de ver, mas eu não vejo. Eu só vi no cartaz. E pra mim ele lembra um pouco o traço de samurai, tá ligado? Lembra, mas eu não tive curiosidade de abrir, tá ligado? Pergunta pra vocês, ou eu que sou doente. Eu acho que todos fazem isso.
Quando você entra num streaming que você quer selecionar uma coisa pra assistir, depois tem lá minha lista, né? É. Vocês assistem o que vocês colocam na lista? Porque eu não assisto. Eu coloco na lista, eu não assisto nunca mais. A minha tá engordando desse jeito. Tá engordando. O meu problema é que às vezes eu não lembro de colocar na lista, daí eu não lembro o que eu tinha pra assistir. Não, então, eu coloco pra assistir, mas eu não assisto, cara. Eu acho que todo mundo foda, deve fazer. cara. Todo mundo Eu tenho um anime pra vocês que eu criei uma expectativa quando eu vi que ia lançar, e eu acho que a maioria criou, e eu não sei se vocês continuaram vendo. Ah. Sakamoto Days. Então, eu tô pra começar a ver. Eu não comecei a ver, eu tô pra começar. A galera anda dizendo que começou bem e terminou meio morno, meio mal. Eu dropei. Dropou? É assim, eu comecei a assistir, mas não me prendeu. Ficou meio que no, sabe, tipo, achei meia boca no final. Tá, mas o que que é melhor, Sakamoto Days ou Boruto? Não, com toda certeza Sakamoto Days, sem nem pensar duas vezes. Beleza. Ah, o Volpicho, falou aqui, ó. Assisti aquela merda... Hã? Não vou ler, não. Que porra de merda de Solo Leveling? Tá louco? Tá bostejando, tá bostejando. O bagulho é mó bom, cara. A gente tá elogiando até agora e o cara veio bostejar. Uma dúvida técnica. Solo Leveling, ele é considerado anime porque ele não é mangá, ele é manhwa. Não, é anime. É anime porque é de animação, né? Ou então ele é... Então passa no filtro, ok. É porque ele é estúdio japonês também, né? Sim, eles fizeram do estúdio japonês, com cantores japoneses na abertura e nope para popularizar mais. Em falar nisso, a indústria de manhwa da Webtoon lá da Coreia, eles fizeram 12 lançamentos no ano passado de animes. Esse ano eles querem lançar 25. Caralho. Eles querem tomar o lugar do Japão como top em anime. Eu sei que tem um que, se eu não me engano, é coreano também, que a galera tá criando um hype, uma expectativa, que é The Beginning After the End, alguma coisa assim. Já ouviram falar desse? Putz, eu acho que eu já vi já. Beginning? The Beginning After the End, se eu não me engano, é alguma coisa assim o nome. É, mas Não. me falaram, acho que falaram que mandaram pro estúdio podre, se eu não me engano é esse. Foi pro estúdio. Aí pro estúdio zoado e disse que a chance de dar merda é grande. eu anotei aqui na lista pra ver com Vesh, To Be Hero X. To Be Hero, é To Be Hero? É To Be Hero X, é isso mesmo. Hero X, isso mesmo. E eu acho que ele tem uma pegada meio de Love, Death and Robots, que cada episódio deve ser de um tipo diferente, tá ligado? O traço, se eu não me engano, pelo que eu vi no trailer, né? Parece ser bem interessante. O Alisson mandou aqui que o anime é Cavaleiros do Zodíaco, antigo. O de hoje são uma porcaria, com certeza. Tudo que é de hoje é uma porcaria, até os seres humanos. Teve várias continuações. Teve várias continuações de Cavaleiros que foram boas, a maioria foi tudo ova, tudo curtinho, mas o que foi saindo depois, o mais atual, realmente é meio que enrolação, tá ligado? É tentando extrair leite de pedra pra poder fazer dinheiro. Conheço um anime que fez isso também. Começou com ninjas, adolescentes, aí depois eles ficaram um pouco mais velhos, e depois veio o filho do protagonista. Eu conheço um anime assim. Eu conheço um anime com ninjas adolescentes com cascos verdes e comem pizza. Cauabonga! E aí ele é protagonista porque é filho do protagonista. E aí na história dele passa mais a história do antigo protagonista do que do filho do protagonista. Aí, ó, deixa o É melhor ou é pior do que RBD? Pior. Então RBD é vida. Ó, Vesh, isso aí é pra tu aí, ó. Vocês que torcem pro mesmo time, vocês se entendem aí, ó. E aí? Como assim, cara? A gente tá dando atenção, tá indo, mas a gente tem que falar, dar um contexto do que a gente tá falando. Mas vai, ué. Olha lá. Olha aí. Ele continuou. O melhor personagem de Naruto é o Jiraiya. Parabéns pela escolha do time, tá? Meus parabéns. Isso é verdade, ó. Isso que o Volpo fala muita bosta, mas isso que ele tá falando é verdade. O melhor personagem de Naruto é o Jiraiya. Jiraiya é foda. Apesar que o Kakashi também é legal, viu? O Kakashi é legal, o Gai é legal. Tá o Gai eu acho... Eu acho ele legal. Mas pra mim, o melhor personagem sempre foi Kankuro, cara. Não sei porquê, mas eu gosto do Kankuro. Nossa. Sabe quem é Kankuro, Lucas? Não é o das marionetes? Esse aí. Tá, né? Cada um. Ó, o Hélio... É aquele que ninguém fala mal, tá ligado? Mas tem eu pra falar bem. É isso aí. O Hélio perguntou aqui, quais jogos de tabuleiro existem de animes conhecidos? Que eu me lembro,
Tem Attack on Titan, que flopou, não é bom. Deve ter algum jogo de tabuleiro de One Piece, porque One Piece tem de Não, tudo. de One Piece tem, mas tem um jogo nacional de One Piece, que é o One Piece Wanted. Ele, inclusive, é baratinho, ele. Tem o card game, o TCG do One Piece, que é aclamado. Do One Piece? One Piece. Tô que nem o cara da TV que fala o Manchester United. Deixa eu ver. Eu tenho algum de anime? Acho que não, cara. Eu não tenho Cara, nenhum de anime. eu de cabeça eu não lembro, assim, baseado em anime, não. Eu cara. lembro do Attack on Titan. Esse teve. Saiu até pela Galápagos. Olha aí. O Volpe falou aqui, ó. Esse anime é tipo caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. É. A minha lista chama Kuma, tem 500 filmes de luta. Deixa eu ver. Eu larguei... aqui. Isso é interessante que o Volpe falou. Eu larguei Gintama, mas era muito divertido, recomendo, porém é muito longo. Então, Volpe, eu comecei a assistir Gintama, cara, todo mundo fala muito bem, diz que ele satiriza um monte de anime, diz que ele é foda. Eu sei que é longo, isso não me atrapalha. Nada é longo pra quem gosta de One Piece. Exato, nada é longo pra quem curte One Piece. Só que eu assisti os 4 primeiros, não sei lá, eu não peguei a vibe. Eu não peguei a vibe do Gintama. Não sei se eu assisti pouco ou se eu preciso pegar mais, tá ligado? Ele tá na minha lista do que todo mundo falou e eu não dei atenção. O Volpe ainda falou aqui, ó. Eu assisti Solo Leveling em coreano, mas o último episódio só tinha em japonês. Esquisito. Por falar nisso. Esquisito é ter assistido em coreano. Mas. Não, mas o Volpe, cara, ele mora na Austrália e ele é casado com uma coreana. Tá. Então. E ele fala várias línguas, ele é troglodota. É. Uma coisa, cara, que eu ia falar de línguas. Eu não sei se é só aqui no Brasil, se é na Max do Brasil, mas o Lazarus, ele não tem idioma japonês. Inglês, só tem inglês. Mas ele originalmente ele foi dublado em japonês, ou não? Acho que não. Não Caralho, aparece, sabemos, não tem áudio. Não tem áudio em japonês pra gente ver. A gente queria ver em japonês. Só que não rolou. Aí assistimos dublado. É claro que o episódio que aquela minha amiga vai aparecer, eu vou assistir dublado, né? Pode assistir no Gintama, é foda. Um dia, quem sabe eu dei a oportunidade, cara. Um dia. O que ele falou aqui? O Tô tem que ser pronunciado como T de Curitiba. Tobihiro? Tu? Dente, Tobi. Acho que é isso. O Volpe é cheio dessas de corrigir os outros. É foda. É tipo o Pasquale da internet, é isso? Não, o Volpe é foda. Esse anime... Quer? Esse anime de ninjas com casaco e vive no esgoto é muito bom. Com casco. E vive no esgoto é muito bom. Esse é bom. Cadê? O Volpe falou que eu posso insistir no Gintama, que é foda. Vou insistir então, Volpe, já que tu falou. Pra depois falar em live que é uma merda, que nem tu fez com a indicação que eu dei, do Solo Leveling. Recomendo para casa. Tá. Aqui, esse aqui é a Veste. Um pouco de assunto. Quais jogos de tabuleiro não tão conhecidos que vocês recomendam para casais? Para pessoas que nunca foram em luderia ou jogaram poucos jogos de tabuleiro? Mas depende, jogos para separar casais ou para unir casais? Porque para separar eu conheço um monte, cara. Tirando separar, eu jogaria. E vai no forfanzinho, tá ligado? Vai nos party games, que aí não tem erro. Forfanzinho! No forfanzinho. Depois de whatever, forfanzinho. Tá todo cheio das gírias, você tá vendo, né? O cara tá cheio, o cara é bilíngue. Vai pra Love Letter da vida, vai pro Letter. Não, Love Letter da briga. O Lucas sabe. O Lucas já jogou. Love Letter da briga, Cup da briga. Vamos lá. Jogo pra casal? Entre linhas. Bandido, bandida. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando pra minha prateleira aqui pra ver. Eu não tenho muito jogo de 2. É que é difícil, né? A maioria são esses party games, né? Mas então, vai no qualquer jogo de cooperativo é bom pra casal. Tem o Boop. O Boop é competitivo, mas é de gatinho, né? É bonito, bonitinho. Então deve agradar também.
Ah, isso aqui que o Volpe falou, já que nós estamos nesse assunto de anime, o Frank mudou o dublador. Tu assistiu, Lucas? Com o dublador novo não assisti ainda. Eu gostei. Ficou bom? Eu gostei. Achei ok. Que nem o Vest, eu partilho do pensamento do Vest. O Frank ficou mais jovem, tá ligado? Com a cara que ele tem que ter mesmo. Uhum. E eu acho que o dublador ainda tá meio verde, porque foi o primeiro que ele dublou, né? Com o passar do tempo, ele vai ficando pegando... mais fluido, vai ficando mais natural. Exato. O Frank antigo, ele tinha uma voz súria, assim, tá ligado? Bem furioso, tá ligado? Bem... Como é que é a voz Surya, Vesh? É tipo muito R, tá ligado? Então o que acontece? Ele ficou com essa cara de ser meio velho. E o Frank, ele não é velho. A voz nova dele deu uma cara juvenil pra ele, mas é que nem eu comentei com o Chris, o que falta pra ele talvez seja ali interpretação, tá ligado? É que nem o Chris comentou, falta engrenar ali. Ou a gente acostumar, né? Não, mas Pode é ser assim isso mesmo, também. cara. Eu, como dublador, eu posso falar, cara. A gente começa meio morno, assim. Conforme vai passando os episódios que tu vai dublando, tu vai vendo os trejeitos do personagem, porque a gente não sabe de nada quando vai dublar. Uhum. A gente só assiste aquilo que a gente vai dublar. A gente não assiste uma semana de anime pra dublar ele, pra conhecer o personagem. Não tem essa. Até porque tu não vai colocar 300 episódios nas costas do cara pro cara aprender a dublar um personagem de um dia pro outro, né, cara? Sim. É difícil. Não, e vai ficando, os trejeitos vão ficando menos forçados com o tempo também, né? Tipo, porque na primeira vez ele tá tentando encaixar aquele estilo do jeito que ele faz e tudo mais. Só que com o passar do tempo, vai virando natural pra ele, aquele jeito do personagem falar também, né? Ele incorpora, né? O cara original, ele já tem o jeito do personagem. O Volpe falou que o dublador original aposentou, né? Faz parte, né? Não só aposentou, né? Ele ficou muito doente também. Deram uma segurada nele, né? E One Piece, a linha, se continuar indo tão longevo, a gente já tem que esperar que logo pode ser que tenha mais mudança, né? Infelizmente pode ser, tá todo mundo muito velho. É um anime muito antigo e a gente tem que aceitar. São mais de 25 anos, né? Imagina, que tem gente que não tem esse tempo de carreira ainda. Tem gente que começou com 30, hoje já tá com 55, dublando a mesma coisa. Uhum. O bagulho é louco. É muito tempo. Muito absurdo. O Ridê pergunta aqui, ó, Cris, 2 perguntas, não é entrevista. Me fala desse jogo da prateleira Corrida Maluca. É um party game baseado no Corrida Maluca, bem bacaninha, bem simplesinho também. Dá pra jogar de casal, é legal. E existe jogos de tabuleiro de zumbi? Sim. O meu primeiro jogo que eu tive foi o Zombicide. Zombicide. Que é muito bom. Tem um que a temática dele é feita em cima de zumbi, bem simples, que são Zombie Dice também. Zombie Dice eu tenho. É legal. O Zombicide, ele é bom. Ele já era bom com algumas regras da casa. Agora, na versão 2.0, ele tá voando. Tá voando. Tem várias vertentes dele, né? Inclusive, vai sair uma expansão pro Zombicide, aquele medieval. Vai sair uma expansão das Tartarugas Ninja. Tá pra sair no Brasil. Meus amigos, o que é isso aqui? O Alisson, meus amigos, última pergunta. GTA 6 foi adiado de novo. Cara, põe na sua cabeça. A Rockstar, ela vai tentar espremer até não dar mais em cima do hype de GTA, cara. Ela já espremeu. Quando ela falou que ia lançar, você pode esperar que ela vai espremer mais. Eu acho. Não, e digo mais, quando lançar, a sua placa de vídeo não vai comportar o GTA. E eu acho que os motivos foram outros, hein? E é lógico, né? Pode ser que eles estão tentando tirar. Tava rolando o processo, não tava? O Day. Também, mas eles estão tentando tirar conteúdos Day do jogo. Porque tudo que tem Day tá afundando. Eles estão pode ser que eles estejam segurando também por um tempo justamente para isso, para ver como vai ficar essa situação, tá ligado? Se solta ou se não solta? Se solta. Eu acho que eles deveriam fazer que nem com o Red Dead Redemption. Para quem não sabe, Day... Solta a bomba e foda-se. Tá para quem não sabe, Day é a sigla de diversidade, equidade e inclusão. Que eles fazem de maneira forçada. GTA tava com isso? Muito. Sério? Muito, porque o criador lá, o cabeça, ele entrou nessas ondas, tá ligado? Porque GTA, a premissa dele, eu não consigo imaginar eles entrando nessa linha. Exato.
Exato. É pra ser tudo errado. É pra ser errado. Tipo, a premissa já é que é errado, tá ligado? Uhum. Caralho, Mas ó. parece que Silk Song sai esse ano, tá? O Volpe perguntou, ó, será que o Bon Clay vai aparecer de novo agora que o dublador aposentou? Cara, o Bon Clay tem que aparecer e eu acho que eles vão aproveitar e vão pegar outro dublador, não o mesmo dublador do Frank atual. Eu ia ficar muito feliz, cara, porque eu gosto Também. muito, é um personagem foda. Eles vão corrigir, cara, eles vão corrigir esse erro, porque assim, eles deram um Bon Clay pro esse dublador lá no começo, nem existia Frank. O erro foi eles chamarem o mesmo cara pro Frank, sendo que o Bon Clay não morreu. O erro foi eles não acreditarem na esquisitice do Oda. De volta, né? Então. Quem já acompanha sabe que não falou que morreu, e até mesmo se falar que morreu, o Oda arruma um jeito de talvez voltar. Qual a chance desse personagem que apareceu no episódio 7 aparecer de novo no episódio 1092? Aí tá lá o Oda aqui assim, ó. Mesh, temos vídeo na tela? Temos, cara. Eu vou ter que falar da moto. Galera do chat, por favor, vocês fiquem aí, vocês observem isso. Vê se a humanidade tem salvação. Vou contextualizar, tá? Saiu pela Olhar Digital, não é uma revista super foda, assim, mas tem o seu nome, né? E tá falando assim, adeus motos. O meu nome? Tava lá, Cris Capelado. Conheça Corleo, o robô cavalo da Kawasaki. Cara, muito bom, muito bom. O Corleo da Kawasaki parece uma miniatura de moto com cavalo. Ele foi criado para mobilidade pessoal em terrenos desafiadores. E tem aqui a matéria, tá? E o que contextualizando? A Kawasaki ela tá criando um veículo novo no formato de moto, mas que ela tem uma roupagem ali de um equino, 4 patas e tudo. É para ser de locomoção, tá ligado? E utilizar, como é que eles falam? Energia solar? Energia limpa. Sustentável. Que aí já pode chamar de Kavalozaki ou nada a ver ainda? Acho que sim, cara. Talvez. E aí, o bagulho vai escalar morro, vai fazer o quê? Pode andar tudo, e vai utilizar hidrogênio como combustível. Deixa eu achei que ia usar cubo de açúcar como combustível. Deixa eu botar aqui. Kawasaki. E aí, o que acontece? Eles têm a filmagem que eles criaram, né? Tipo, o showcase da parada de como vai ficar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês verem. Olha aqui. Só abaixa o volume aí, tá? Dá um mute aí pra gente pra live não cair. Muta. Tá aí, tá tudo muito inteligência artificial, mas é porque é só um showcase de como eles querem que fique, olha lá. Mas isso é computação gráfica, né? Tá. Sim. Cara, qual o sentido de tu comprar isso e subir uma montanha, cara? Olha lá. Tu ia confiar? O bagulho parece um Pokémon, cara. Mano, eu já tô pensando assim nas skins. Olha! Cara, tu já viu como é que... na reportagem, eles falam que pra você andar, você vai ter que se inclinar pra frente. Tá ligado? Como se fosse galopar no cavalo. Na boa. Se eu tenho uma dessa aí, eu compro 4 puff irado e ponho no pé dela. Pra ela pisar fofo? Mano, eu mandava a minha pintar e fazer, sei lá, um desenho tigrado, de onça, de panda, sair montado num panda, já pensou? Caraca. Cara, é muito louco, cara. Eu achei bizarro, mas assim, muito legal, cara. Muito legal a ideia. O quanto estaria ok pagar por isso? Só pra... Cara, não faço ideia. O quanto estaria ok pra pagar por isso? Se a gente tivesse que pagar pra ter uma dessa... Cara, eu não sei, cara, porque a gente não tem noção da potência e do... Um carro popular tá quanto? Uns 50 pau? 0 deve estar por aí, Tá. Uma dessas, 0, uns 30. Não, vai ter mais, é tecnologia foda. Eu sei que vai ter mais, mas assim... O bagulho vai ter inteligência artificial, vai ter reconhecimento de terreno. Cara, o bagulho vai ser, tipo, top do top da moto. Eu acredito. Imagine o que a moto sempre sonhou ser, tá ligado? Eles vão botar no cavalinho. Esse
Esse é o bicho solto, o pau tá livre. E como o pau tá livre, eu vou mijar e já volto. Veste, toca aí com o Lucas. Vai. Então, cara, ó. Não, assim, eu imagino que vai sair por lá de 100 e tantos mil. Com certeza. Fácil. Com certeza. Mas assim, se eu tivesse esse dinheiro, eu não pagaria 150 mil, por exemplo, pra andar de cavalinho elétrico. Agora, se fosse... Chacoteando antes sem de qualquer sair, coisa, cara, antes sem de qualquer sair, coisa, eu falei que ia no banheiro mijar. O meu É. celular, do nada, de inteligência artificial, É. veio com uns papos pra mim assim. Lucas quer dizer portador de luz ou luminoso. É. Tem que falei, respeitar. Que isso, cara. Falei, Olha calma, aí. beleza. Agora eu só falei isso pro Lucas ficar se achando. Subiu o ego, né? Subiu o ego. Tem que Ó, respeitar. Você, ó, nem saiu o bagulho, você já tá começando a chacotear, falando que vai montar no cavalinho, cara. Mas não é um cavalo elétrico? A premissa não é essa? Tá errado? Uns 50 mil não daria pra ter um cavalo elétrico pra andar na cidade? Você vai andar na cidade, você não vai subir montanha. Ah, cara, eu não sei. Tu ia pegar o bagulho. Eu imagino que ele ia ser tipo um off-road, tá ligado? Das motos. Tu pode pegar ele pra qualquer lugar. Quero ir pra praia. Aí, tu ia poder andar na faixa de areia na praia com isso, talvez? Qual seria a regra? Com certeza. Acho que pode, porque tu não tá poluindo. É energia limpa. Ele não anda de pneu. Ele anda de. Ele não tem rota, ele não tem rota. O do Chris vai andar de pantufa ainda. Ele vai pisar fofo. Pô, tranquilo. Cara, já pensou? Cara, eu fiquei. Cara, puta, quando a gente começa a pensar merda do que vai acontecer com isso, é foda, cara. Já pensou, tu tá lá, aí daqui a pouco tu tá na tua casa, tu vai sair, e aí na hora que tu vai tá pronto pra sair, tu pega e assovia pra ele. E aí ele anda. Bora passear! Bora! Não, eu digo mais, eu colocaria uma cabeça de cavalo de madeira na frente pra ele, né, justificar. Porque, mano, aquela frente de moto eu achei nada a ver, velho. Você já tá com o cavalo elétrico, você tem que comprar essa premissa. Não, já faz o bagulho pelo menos no formato, né? Põe uma cabecinha ali, um pescoço. Tem que ter skin, cara, tem que ter skin, velho, senão não é a mesma coisa. Tem as motos do Pokémon que eles lançaram agora, mas é com roda ainda, né? Eu te falei dessa. O quê? Não, do Pokémon novo? É que agora já tinha Pokémon de chaveiro, Pokémon de máquina de lava, tem Pokémon que tem de tudo agora. E aí tem 2 Pokémon que são uma moto. E aí a Toyota e a Honda lançaram uma moto desse Pokémon moto. Só que é roda ainda. Infelizmente não é... Porque o Pokémon é roda também, não é 4 patas igual não vai cavalgar. Não é igual da Cavalozaki, infelizmente. Caraca, então, eu tinha visto esse Pokémon, que ele é tipo moto, era um vermelho e um azul na época. Isso mesmo. Mas eu não sabia que tinha saído a versão original. Eles fizessem a réplica. Fizeram. Eu tava vendo isso hoje. A Honda fez uma e a Toyota fez o outro. Não sei por que jogaram uma na mão de cada um, né? Aí é com eles, mas fizeram. Vai saber a Kawasaki, é porque a Kawasaki já deu o nome de Corleo, tá ligado? Mas podia ser Ponyta. Podia ser Ponyta. Rapidest, tá ligado? Aí, ó. Porque podia já colocar um nome bizarro no bagulho, tá ligado? E digo mais, se eles fazem parceria aí pra lançar com skin de Pokémon, eu junto meus 50 mil pra comprar o meu cavalinho elétrico. Cara, abre um nicho de mercado totalmente novo, tá ligado? Tu pode ter um nicho de mercado de couro pra poder fazer revestimento, tá ligado? Veste, imagina que tem agora há um tempo os carros que andam mais rápido tem os racha. Imagina tu faz um racha de cavalo elétrico, tu faz biga moderna. Olha aí, cara. Cara, Ou então tu aperta a buzina e o bagulho é um relincho. Cara, abre muita possibilidade de chacota, cara. Mas se você for ver a ideia real do bagulho, eu achei até... Cara, agora, sempre, cara, falando sério, eu achei interessantíssimo, cara. Você poder, por exemplo, utilizar uma moto dessa para você fazer coisa de acessibilidade para uma pessoa que não conseguiria subir uma trilha, tá ligado? Eu acho legal. Que cara é essa? Vai lá. Não, eu tô pensando, porque uma pessoa que não conseguiria subir uma trilha também não conseguiria subir na moto. A primeira pergunta é, por que uma pessoa que não consegue subir uma trilha, ela vai tentar subir uma trilha? Se ela não consegue, não vai.
Não vai. Aí a pessoa vai comprar. A pessoa tem que querer muito ver uma trilha para comprar um cavalo elétrico para subir a trilha. Olha aí, tá vendo? Olha aqui, ó o Volpe, ó. Troco no meu Celta 97, cara. Cara, vai ter que ter pelo menos uns 3 Celta nessa brincadeira aí, cara, pra poder conseguir uma dessa, cara. Aí tem o carro 4 portas, né? Vai ser agora a moto 4 patas também. com opcional de rabo, né? De rabo e de sela, né, velho? Os opcionais do bagulho. Olha. Mano, mas poder fazer biga moderna é. Carro zero, 80 mil, cara. Cara, eu não tenho noção nenhuma de valor de carro hoje em dia, cara. Nenhuma. A última vez que eu vi o valor de um carro era de um usado, de um golzinho que tava 15 pau. Tá ligado? Fora isso, não tenho noção nenhuma, cara. Um carro popular custa 80 mil, seus velhos atualizar. Obrigado, cara. É velho e desatualizado. Você conseguiu resumir muito bem alguém que tá antenado no mercado de carro, cara. Olha aí. Dito isso, 80 mil num cavalo elétrico, então. Quanto custa um cavalo? A galera do chat sabe? Olha aí. Pra gente poder fazer esse comparativo, a gente acha o meio termo entre o cavalo e o carro. Carravalo? Carro zero hoje, o mais barato é 80k se pá, velho. Nossa. Difícil, não, então, hein? Não dá, não. Cris, o que você acha? A gente tá vendo, a gente já sabe que um carro zero é 80k, agora a gente vai ver o preço de um cavalo, o meio termo deve ser o cavalo elétrico. Não. Aí a Helena falou assim, ó, e se acabar a bateria, carrega onde? No alto da montanha. Vão ter estábulos eletrônicos por aí. Com certeza. E como eles falaram, vai ser... Ele vai usar energia limpa, né? Então vai ser a base de nitrogênio, se eu não estiver enganado. Mas eu não duvido nada que esse tipo de coisa... Hidrogênio ou hidrogênio? Tu tinha falado hidrogênio. É hidrogênio? Tinha falado hidrogênio. Tá, alguma coisa com gênio no final. Não é a mesma coisa, mas tem gênio no final. Provavelmente eles devem ter alguma coisa de recarregar solar, cara. Deve ter. Se é pra fazer off-road, tá ligado? Provavelmente deve ter alguma coisa de solar, velho. A Lena também falou aqui, ó, que ele não vai fazer cocô na praia. Isso Aí, é muito ponto positivo. Ponto positivo. Até porque se ele cagasse na praia, ia falar qual é a vantagem, se ele tá poluindo do mesmo jeito. O problema é vazar óleo, né? Aí, ó. Isso aí é pra quem tem, ó, o Hudson falou, isso aí é pra quem tem sítio. Brinquedo de gente rica, não sou eu. Vai ser tipo o jet ski, é o jet ski da molecada, né? Só que para a terra. Só que pra quem não tá no litoral, tá ligado? A galera de Goiânia ali enlouquecida com o cavalo. Melhor comentário até agora, ó. Um Mustang puro. Mustang puro sangue. Pode ser mais de 200k, eu acho. Então entre 80k e 200, a moto vai estar 150. A pergunta que fica, quantos cavalos tem esse cavalo? Boa pergunta. Inception. Boa pergunta. Quantos cavalos? Tu já pensou, eu tava falando com o Luca aqui, tu já pensou em como é que vai abrir um mercado novo pra acessórios, cara, e extras no bagulho? Comprar cela. Tu compra cela. Eu já queria comprar pantufa pro cavalo. Cara, extra de rabo, extra de tudo. Olha isso, cara. Tu compra uma cela pra carregar o celular, que tem carregador de celular. Olha aí, ó. E o Wi-Fi. Casco pra terra, casco pra asfalto. Casco slip. Muito. Stonks. E aí tu pode colocar a crina nele. Tanto a crina quanto o rabo. A gente falou do opcional de crina e rabo, a gente comentou essa. Opcional de crina e rabo, cara. Aí. Tu pode fazer uma crina ou rabo desse seja a antena do rádio, tá ligado? Mas vocês já viram aqueles robôs lá que eu não lembro qual que é a faculdade, que eles ficam tentando derrubar o robô e ele fica de pé? Sim. Será que esse cavalo vai ter essa parada, tipo, de tu não consegue derrubar ele? Ele provavelmente deve ter tipo estabilizador, né? Tá ligado? Aquele cachorro, tu pode chutar ele não cai, velho. Inédito nos podcasts do Brasil. Um participante aqui do chat diz que vai entrar da rua. E ele não está falando de uma rua qualquer. Ele está falando de uma rua do outro lado do mundo. Olha aí, cara. Como assim? Vamos ver quem é. Eu sou meio contra, porque ele não torce pro time que eu torço, né? Eu sou, mas o Veste acho que vai gostar.
Olha aí, cara. Mas o Veste vai gostar. Se é corintiano, já é gente boa, cara. É, como é papo solto, bicho solto, pauta livre, então beleza, pode entrar qualquer um mesmo, a gente não tem distinção, não. Ó, Agora, fala. não, eu já ia falar, a gente tava falando de animal, né, de cavalo e tudo, e aí eu já lembrei, por que não a gente ia comentar sobre a onda de coisa que tá acontecendo aí de pessoas se acharem animais, né, cara? Por que não, velho? Já que a internet tá esse absurdo, o mundo tá essa coisa muito louca, a pessoa que se identifica com cachorro, se identifica com um pássaro e tudo, eu tava comentando com os caras aqui antes de... Eu achei que ele ia falar, eu me identifico como velho. Não, cara. Cara, Eu tentei achar uma imagem, mas eu não consegui achar, então eu vou comentar com vocês porque eu achei um absurdo. Um cara, ele estava falando que ele se identificava com um boi. isso quase todos os homens são. Como um boi. Todo mundo em algum momento da vida, né? E aí ele não tem defesa. É um evento canônico. E aí ele estava literalmente vestido com um macacão malhado de boi, aquele macacão branco com mancha preta. Literalmente, e ele estava de 4 num gramado comendo grama, cara. E ruminando. Ele falava que ele ruminava, ele engolia e voltava aquilo pra boca e mastigava e engolia de novo, cara. Eu falei, mano. Eu falei, caralho. Não, a humanidade tá perdida, cara. Tem gente que gosta de Boruto. Tá perdida a humanidade. Eu perguntei pra vocês quantos cavalos teria o cavalo, certo? Certo. Agora eu pergunto pra vocês. Quantas patas tem um pato? Depende. Se ele for um pato árabe que permite o casamento com mais de um indivíduo, aí ele pode ter várias patas. Eu imaginei a resposta certa, porque eu imaginei que se o pato fosse monogâmico, ele só teria uma pata. Só teria uma pata. Exatamente. E se ele for pai de família, ele tiver várias filhas? Patas? Cara, ele tem várias. Ele segue o exemplo do árabe. Agora, quando o pato perde a pata, ele fica viúvo ou fica manco? Olha aí, ó, difícil, hein? Difícil. Cadê? Cadê o convidado? Cadê? Opa! Já mandei link, like, link. Olha aí! Não, esse não é o. Salve, rapaziada. E aí? Sem boné, Tudo sem bem? bigode, não. Sem boné, sem bigode, de headset, andando na rua. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Boa noite. O cara é gamer andando nas ruas, cara. Gay? O tu nem conhece o cara, chamou o cara de gay? Que é isso, velho? Só porque ele trabalha em restaurante chique, ele fala assim comigo. Pô, que mancada. Aí, que isso, cara? Olha aí, velho. Conta aí pra gente, conta aí. Quais as E aí, novas? velho? Cara, tudo bem. Aqui são 11h17 da manhã, em Melbourne. Tô indo pra academia agora, falei, vou entrar na live, tem 12 caras assistindo mesmo, não vou ficar com vergonha. Isso aí. Vou chegar. 12 mil, pô. Tu errou o número aí. É isso aí. Não, e vamos conversar um pouquinho. Se começar a atrapalhar muito o som da academia lá, vocês me avisam que eu corto o microfone. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu vai fazer a maromba enquanto fala com a gente. Eu vou estar na bicicleta ergométrica e tal, então é tranquilo, dá pra conversar. Eu faço até terapia, assim. Eu pego a psicóloga, falo, vamos fazer uma ligação de vídeo. Eu fico na bicicleta ergométrica, fazendo a terapia, falando em português, ninguém entende porra nenhuma, mesmo, então eu faço a terapia inteira ao vivo e a cores na rua. Tu tá se aproveitando isso, né? De quebra, ela ainda olha o movimento, se tá correto, né, dos treinos. Aqui é que os caras lavam o carro, ó, pra vocês, ó. Lavar o carro na Austrália, serve. E aqui é muito caro pagar um cara pra lavar o seu carro. Então todo mundo vai, tá? Várias baiazinhas. Cada um lava o seu carro. Tu paga pra lavar o próprio carro. Você paga, bota as moedinhas ou passa o cartão, dependendo do teu gosto. E você... tem um cara de Tesla modelo 3, que é meu carro preferido, esses baratos mais em conta. O pior de tudo é que ele tá em Melbourne, cara. Tá arriscado ele virar a câmera e passar um crocodilo na calçada, tá ligado? Um canguru. Falar nisso, eu fui buscar... Canguru na cidade é raro, mas eu fui deixar meus filhos na escola umas 2 semanas atrás, tinha a porra de um canguru subindo na rua, cara. Raro, mas não impossível, né?
Não, aconteceu coisas da assim, Austrália, né? Coisa da Austrália. 2 vezes nos últimos 2 anos, então é raro, é aleatório, mas apareceu o canguru e um caminhão devagarzinho na rua e o canguru subindo na rua. Eu falei, caralho. O que a Aí gente eu já avisei a. Tu fica falando assim, tu fica dando ideia pra Kawasaki, tá? Vai Ah, lançar um vai fazer o canguru elétrico. canguru robótico crocodilo elétrico, pensou? Aí, ó. elétrico. O que a gente sabe da Austrália? Que lá tem crocodilo, que lá tem canguru, que lá tem aranha marrom, Ah, que viaja, Sim. que viaja dentro da bolha e morde tua Sim. bunda quando tu tá no rio, que todo animal é peçonhento. que tem lagartos É, né? gigantes. É o lugar mais perto Sim. do mundo Pokémon que a gente tem. É. Ah, mas o Sim, Volpe é um sim. Pokémon. E todo mundo dança Melbourne Shuffle. Melbourne O que Shuffle. que é Melbourne sim. Shuffle? Melbourne Shuffle. Não faço ideia. Tem que me Olha, falar aí. ele, pra você. olha, ele deu uma risadinha, olha lá. Ele tá ligado, velho. Olha lá, ele tá ligado. Não. Tá ligado. Eu sou um pai de quase 40 anos, irmão. Dançar já não é mais do meu métier, já não faço mais isso. É tipo uma dancinha de música eletrônica, tá ligado? Depois vocês podem procurar. Parece que o cara, tipo, tá deslizando o pé no chão. Ah, tá. Eu conheço o Dutch Shuffle, né? Mas isso aí vem do. É o nosso Rebolation, não? Não é uma versão. Rebolation. Versão de Rebolei. Lembra do Rebolation? Rebolation, Armeiro. Lembro do Armeiro fazendo. Aqui no Brasil, Armeiro, eles nossa. transformaram o bagulho em sarrinho. Sarrinho? É, sarrada. Isso é em Curitiba, né? Olha o carro preferido do Big aqui, ó. Mercedes G. É o carro preferido do Big. É carro de Ele tem no pimp, Santista. carro de pimp. Quadradão, cara. Parece um carro de Lego. Essa É o carro do Minecraft, isso daí. É, Minecraft. Esse custa uns 300 conto esse carro. Por Os caras falar vêm em- aqui pra academia durante o dia, tá com dinheiro. Por falar em Minecraft, notícia bomba. Minecraft já fez mais bilheteria que a Branca de Neve nova da Disney. Mas não tava difícil, né? Não, mas Minecraft é uma bosta. Eu vi que É a galera falando mal, tipo falando ruim. disputa de merda, tá ligado? Disputa de merda. Aquele Jack Black é muito ruim, cara. Eu acho ele muito ruim. Eu não gosto dele, cara. Puta, eu gosto do Jack Black, cara. Não fala assim do Jack Black, ele é eu não engraçado. gosto. Eu não acho ele engraçado, cara. Eu acho ele chato. Eu acho ele Acho chatão, ele chato. forçado. Acho ele forçado, chato. Não que ele seja ruim. Ele pode até ter os seus méritos e tudo, mas eu acho que ele Não. é muito. Ele se acha muito e as pessoas acham muito dele, tá ligado? Não tem muita coisa ali. Eu não acho. Eu não gosto dele, não. O único filme que eu gostei dele foi Escola do Rock, né? Mas por causa das músicas e tal. E Tenacious D. Mas por causa das músicas também. Também. Tenacious D é legal também. Aí, ó. Ah, Olha lá, o Volpe chegou na academia, daqui a pouco ele vai falar que as pessoas vão estar passando na frente da câmera, discutir com o povo. Né? Recadinho pro Volpe. Volpe, É. puta maluco aleatório, tá louco. João Vitor Vieira. Menino João. Ó. Olha lá, ó. Tu viu? Sim, Ó. ó. Abraço, João. Abraço. Isso aí é símbolo de, ó, É. Illuminati. É, moleque. Daqui a pouco começa a chover aranha também. O Hudson tá falando. Nossa, eu vi uma cidade que eu não lembro o que aconteceu, mas as aranhas estavam fazendo teia em tudo assim, aí tu andava, tipo, no meio da rua, tu via aranha, tipo, no ar, tá ligado? Como assim? Cara, Aranha no ar voando? no ar? Como assim? Elas faziam tanta teia na cidade que, tipo, cruzava a rua assim, tá ligado? Tu olhava pro céu e tinha aranha no meio do céu, assim, tá ligado? Só que era teia. Porra, Cara, eu que bagulho bizarro. Eu prefiro É ver bizarro. aranha atravessando a rua na teia do que ver saruê andando no fio, cara. Prefiro. Pô, Muito. Tu tem O contra pior é que aqui tem. Aqui tem uma versão de Saruê no fio, que é um tipo de um possum, tá ligado? Chama possum em inglês. Ah, Tem, mano, no bagulho desse aqui. cara, Também existe aqui na Austrália. o bagulho é um rato É. gigante. O bagulho é um rato gigante, cara. Ah, ele é mó legal, cara. Mas é do tipo Pô, legal. elétrico, é do tipo normal, como é que funciona? É. Ah, o Hudson falou aqui, ó. O Jack Black é tipo o The Rock, ele interpreta ele mesmo. Ah, Ele cara, o ficou The Rock é preso nesse legal. estigma. A Lena O tá The Rock é comigo. legal. A Lena tá comigo, o Jack Black é chato. Ele é chato. Eu acho que ele é chato porque ele é forçado. Ele é overacting. Ah, mas, por exemplo, o The Rock, por exemplo, ele é. Cara, é ele ali daquele jeito. Ele não tá forçando ser daquele jeito, tá ligado? Ele é o É, The Rock. Jack Black. Não, mas ó, então, até aí eu concordo. Tipo, ser legal ou não é um ponto separado, mas os dois são eles mesmos em qualquer personagem. Ó,
Será? O menino João mandou aqui, ó. Abraço, menino Volpe. Gente fina, esse maluco. É um dos nossos mais. Nega? Mas nega? Mais nega? Ah, Mais Ele mega? fala que eu nego que eu sou santista. Ele fala que eu sou santista e fico negando que eu sou curita. Ah, Não, mas tu é o corintiano mais santista que eu já vi na vida, cara. O Volpe sabe de mais coisa É do verdade. Santos do que eu. É, o bagulho é é louco. verdade. Porque ele é aquele frequenta lá. negócio que tu É convive verdade. com os malucos, né, velho? Convive Cara, com os malucos. Cara, o que dá na cabeça de um corintiano que mora É. do outro lado do mundo frequentar o canal do Intercâmbio Santista e não só frequentar, ele frequenta a galera. Ele É. participa de conversas com a gente. E ele não entra A pra gente fica falar o quê? E ele não fala do Corinthians. 3 horas de ligação, às vezes, falando merda. 3 horas é pouco. Falando merda. E ele falando merda do Santos. E a gente fala as merdas do Santos e ele fala, mas porque tem que ser assim, assim, E ele assado. defende, né? Ele defende ainda. Não, cara, ele não Ele fala. se envolve, né, Em cara? nenhum momento ele fala do time dele, cara. Em nenhum momento. Ele participa como se fosse um Santista. Se tu vê ele conversando, tu vai falar, não, esse cara é Santista Ó, também. isso é estratégia, cara. Ele tá se munindo de Do informações, grego, cara. estratégia. Olha lá. Do grego, estratégia. Vivendo no meio, ele vai poder pegar as informações e vocês já abraçaram essa ideia e não estão nem aí mais, cara. Olha aí. Ô, vocês. Avisa. Eu vou lançar uma pergunta aqui, principalmente pro Alisson. Se o Alisson estiver no chat, se compensa ter um PlayStation 5 hoje em dia. Porque eu tava vendo o Nintendo Direct, tinha que falar assim, senão o Volpe me corrige. Eu devo ter falado errado. Direct. Não, tô brincando. Olha lá, Pode Direct. falar como você quiser. Direct. Cara, e vai lançar agora dia 5 de junho o Switch 2. Cara, ele tem bastante coisa diferente. Dá pra tu usar o Joy-Con como mouse e tal. Ai, que é isso? Me deu uma agonia. Ele tem microfone, os Joy-Cons agora são magnéticos, tal, um monte de coisa e tal. Mas eu ouvi dizer que os jogos estão absurdamente caros, tem jogos que são exclusivos só pra eles e outra. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas um informante do Japão começa que a primeira letra é Rei e a segunda é Renin. Ele é guitarrista base? O melhor guitarrista base? Ele não toca solo, toca solo, só toca base. Eu acho que ele me falou, não sei se ele viajou ou não, se ele viu, mas parece que você vai pagar o preço de um cartucho, o físico, e você não vai ter o cartucho físico. Esse cartucho é uma chave para você poder jogar o que você vai baixar online. É NFT isso daí? Como assim, cara? Nintendo sendo Nintendo. Olha lá. Tá tomando leite? É Tu isso tá aí, tomando leite na academia? Pô. Olha lá. Leitinho. Água de coco, como diria Naldo Beni, whisky ou água de coco. Pra mim, tanto faz. Ó, eu vou dar minha opinião muita gente aqui já me conhece, já sabe, cara. Eu, sinceramente, hoje console tá... Não tá legal de conseguir. Eu prefiro o PC, tá ligado? Vou continuar. E quanto mais eles vão inventando moda, o PC vai ganhando mais notoriedade, cara. Ainda pra mim é... Eu acho legal que assim, a Nintendo ela empurra a indústria do game, tentando fazer essas coisas novas, mas eles fazem umas paradas muito esquisitas, velho. O lance do mouse, vocês viram como é que vai funcionar aquilo? Sim. Bom, Veste, eu ganhei o Switch, né? Aí ele tem a parte do Joy-Con. E essa parte aqui vai ser o laser do mouse. Tu vai segurar a parada assim. Mas imagina o desconforto de segurar isso, sei lá, tá ligado? Não, eu não consigo. Imagina você tendo que... Tá me lembrando do Nintendo Wii, né, cara? Nintendo Wii que era essa pegada que ninguém conseguiu se adaptar. Praticamente. E aquele negócio... Você vai ter que achar uma superfície, alguma coisa pra você não estragar. Porque não, vai ficar isso, né? Tu vai colocar e tu vai jogar em qualquer lugar isso? Tu vai ter que ficar andando com o mousepad? Qual que é? Essa sensação negativa, bizarra, sabe o que me lembra? O N-Gage, quando saiu, que tu tinha que botar o celular de lado na orelha. Assim, pode escrever. Em vez de tu atender ele assim, tu tinha que atender ele assim, ó. Não sei se vocês conhecem o N-Gage, já ouviram falar do N-Gage. Da Nokia. N-Gage da Nokia. Era um celular quando saiu, que ele já tinha uma tela um pouquinho maior, assim, só que o teclado dele era de um celular normal na lateral. E ele veio com a premissa de ser um portátil ali, um minigame, né? E aí, para você atender ele, para você não meter a tela no ouvido, o fone dele era de lado, assim, tinha que botar o bagulho assim, tá ligado? Era muito bizarro, cara. Mas e tem outra também, hein?
A Nintendo tá abrindo as portas. Ela não tá fazendo só jogos novos com títulos velhos, né? Ela tá pegando vários jogos de outras empresas. Inclusive vai sair um sucessor espiritual do Bloodborne. Vai sair. Vai entrar o Elden Ring, vai entrar na lista de jogos do Nintendo Switch. Sim, Eu vi uma parada que eu achei legal que eles fizeram, foi o lance do Game Chat, que basicamente tu vai ter o Discord dentro do console lá. Exatamente. Mas eu não acredito que aquele microfone, tipo, sei lá, você... Não, aquilo ali é bizarro. Aquilo ali é cancelamento de ruído. Tu coloca o microfone do outro lado da sala e pega só tua voz. Os caras demonstraram, os caras demonstraram, na demonstração, tava um cara jogando na sala, sentado no sofá, de frente pra TV, conversando com a galera. Pô, vou comprar um desse pro PC, tá? Aí o maluco, o amigo dele, do cara que tava jogando, começou a triturar uns bagulho no liquidificador atrás dele. Segundo a Nintendo, o barulho do liquidificador não sai, só vai sair a voz do cara. Alta e clara. Eles querem me fazer acreditar que eles têm um microfone nesse nível, ao mesmo tempo que eles não conseguem streamar a tela porque não tem processamento gráfico suficiente no videogame. Exatamente. Aí fica difícil. Tu viu que eles tentaram colocar lá a galera assim, porque quando você tá no chat no Nintendo Switch 2, você pode ver a tela do outro, né? Você consegue streamar o que você tá jogando, né? Tu viu que tava dando lag direto? Eu comentei isso, tipo, tá 10 de FPS a tela. Mas o microfone, confia, guys. Vem aí. Bom. Se eles conseguirem fazer uma tecnologia dessa, porra, os caras vão estar preferindo comprar um Switch, tá ligado? E usar pra fazer geração de conteúdo, tá ligado? No Instagram, do que comprando uma porra de uma lapela. Por quê? Curiosidade, o Volpe tem uma tatuagem do Yuri Alberto na panturrilha. Fica com essa informação. Tá bom. Vamos deixar no ar essa coisa. E ele tá com a camisa do Corinthians e tá escrito Yuri Alberto é do Santão. Camisa da Fender. Guitarra Fender. Fender. Eu tenho aqui também. Tem uma Stratocaster aqui nas minhas costas. Eu tenho aqui, ó, chave de Fender. Chave de Fender. A minha amarela. Mas essa aqui é da Unico, custou 10 conto, eu acho. Com 10 conto. O que dá pra comprar com 10 conto hoje em dia, hein? Não dá pra comprar um cavalo. 10 dólares? 10 dólares australiano é tipo R$35, mais ou menos. Dá pra comprar. Não converte. 10 conto. 10 conto aí. Tu compra o quê com 10 conto? O teu poder de compra. 10 conto? Qual é o teu poder? Coisas que dá pra comprar. No máximo, um lanchinho na conveniência, um café e tal. Bem básico. Você compra o café com 10 conto? Aqui não rola. Lanchinho com café. O café mais caro aqui deve ser uns 4 dólares, o mais baratinho é 2. Aqui dá para comprar 2 e 5 dólares. Aqui dá para comprar um maço de cigarro e sobra um troco e o troco vem de bala de banana. 8 pães. 8 pães. O que é? O meu irmão... Peraí, vai, fala, Volpe. O meu irmão tem um café perto da Augusta. Ele vende café, pãezinho e tal. Ele vende um café simples, um café preto, R$3, cara. Imagina, perto da Augusta, R$3. Ele é o mais barato da região, meu. Ele tá cobrando barato. E mesmo assim tá naquela margenzinha. Mas é o que ele faz. O esquema dele é esse, ser um café bom e o mais barato da região. Aí sim. Porque eu lembro quando eu tenho uns 2 anos, 3 anos que eu voltei para cá, para o litoral. Café em São Paulo, você não conseguia encontrar por menos de R$5, cara. Um expresso, por exemplo. Qualquer padoca, qualquer negocinho na esquina é 5, 6 conto um café básico, aquele filtrado, né? O Hudson perguntou aqui, ó, dá para comprar quantas Coca-Cola de 2 litros aí com 10 conto, Volpe? Aqui, eu não tomo Coca-Cola de 2 litros, mas se eu lembro direito o preço do mercado, deve ser 2 ou mais. 2,5. O Lucas ia falar alguma coisa de Coca-Cola. Aqui dá para comprar uma. Uma o quê? Uma Coca-Cola de 2 litros. Se for no mercado. Isso. Porque se tu comprar gelado é 20 mango. Não, na padaria é 16 aí não dá. E no mercado, eu acho que já tá mais caro do que 10 conto, viu? Não, acho que deve estar uns 8. Deve estar uns 8. Tá na faixa dos 10. Tá na faixa dos 10. Tá na faixa dos 10. Olha aí, cara. Aqui deve ser uns 4 dólares uma Coca-Cola. Eu sei porque eu compro no Oxxo agora, que tem mais do que farmácia quase. Oxo. No Oxxo. Aí, geladinha tá 11 alguma coisa. O mó legal é que no Oxxo tá escrito, né?
Tá Oxo, tá embaixo assim, Silê, Oxo, né? Oxo? Oxo. Ah, Não, é uma então- rede mexicana, né? O meu irmão Sim. conhecia lá do México, Não, ele falou. mas é legal que em toda a placa tem escrito embaixo como tem que se ler. É Tá porque ligado? ninguém sabe letra. Exato. Agora um bagulho que é bizarro, cara. As pessoas tomam café para ficar acordado. Dizem que se você tomar Coca-Cola também, desperta. Tem Não é? cafeína. Tem cafeína. Então vale a pena você pegar o valor do café e comprar 3 garrafas de Coca-Cola e beber, ou você comprar um pacote de café e fazer? Que dá para comprar 3, 4 Complicado, cara. refrigerante, cara. O Cris tem uma opinião sobre isso. Fala, Cris, você tá falando. Cara, esse negócio de que cafeína não deixa eu dormir, é que nem TDAH, não existe essa porra. É supostamente, porque para mim não É que nem não funciona, é que nem TDAH, cara. Gatilho, essas coisas não funcionam, cara. Deixa eu fazer um parênteses, Cris. Pra mim funciona porque assim, eu tomo muito café e eu não consigo dormir porque eu fico com azia a noite inteira. Pode ser. tem refluxo, né? Começa a ficar com azia que eu não consigo dormir. Cara, eu tomo café de madrugada antes. Eu tô vendo o Diguinho Coruja aqui, de madrugada, e tô tomando café, cara. E durmo tranquilo. Mas vocês sabem, né, que a gente, na minha profissão, você tem que estudar isso aí um pouquinho por causa da questão dos fatores do ser humano, né? Como as substâncias afetam você durante o trabalho. O café, o seu corpo, ele ganha imunidade. Então, o café ele já não faz uma certa diferença para você quando você está tão acostumado a beber café com frequência. Então, o Cris, por exemplo, está acostumado. Ele toma café e vai dormir. Eu não estou acostumado. Eu tomo 2 cafés por dia até 3 horas da tarde. Depois disso, eu não bebo mais. Se eu beber, me afeta, mas é porque eu perdi o costume. Pra quem não sabe, o Volpe, a profissão do Volpe, ele trafica drogas, ele pilota avião de tráfico. Mas Sou sobrinho do Escobar. Para dormir, o café, por exemplo, ele não tem muito efeito, porque querendo ou não, eu também já venho sou uma pessoa que consumi muito café. Tá? E aprendi a consumir café até às 6 da tarde faz pouco tempo. Porque o que acontece? Eu utilizo da cafeína para estímulo na corrida. Se eu continuasse tomando café do jeito que eu tomava, não ia me servir de estímulo nenhum, tá ligado? Tanto que meus Aliás, se você quiser usar o café para te estimular, você pode trabalhar num ciclo. Você fica um dia sem tomar, depois toma, se você intercalar e o seu corpo recuperar, no próximo dia você vai notar a cafeína te dá uma puta pancada, comparado com se você toma todo dia, você não sente muita diferença. Olha, mas se você também não tomar, você sente muita diferença. Já tá incentivando ao Veste correr com aquelas mochilinhas com canudinho tomando café, vai ser pego no doping. Vai ser pego no doping, Veste. Não, mas eu tomo o meu carbogel é com cafeína. E tem alguns que já vem com taurina. Carbogel! Onde nós chegamos? É o saquinho. Ele bebe do saquinho. Já imaginou, Lucas, uma luta de 2 mulheres de biquíni numa piscina cheia de carbogel? Já imaginou? Nadando no carbogel. Assim. O Veste foi pegar o carbogel dele lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mostra o saquinho pra gente, Veste. Mostra o saquinho. Olha lá, deixa eu ver se aparece. Tá com reflexo, inclina aí. É gás. Aí. Dá outra gás esse carbogel aí. Inclina pra frente. Você mistura no café, é isso? Cafeína e taurina, tá aí, ó. É o pré-treino, esse aí é o durante o treino, né, na verdade. Isso aí, intra-treino. Ih, fudeu, temos 2 atletas aqui. Fudeu. Intra-treino. Lucas, vamos falar de coisa. Lucas, vamos. Tem jogo de corrida? Tem simulador de corrida, alguma coisa assim pra gente entrar nossa... Temos que combater esses 2 atletas. Cara, o que você acha? Simulador de voo, aquela panceta bem gordurosa. Nossa, delicinha, hein? Eu acho que dá mais energia que um carbogel. Uma pururuca. Muito mais. Uma pururuquinha. Daquela que você começa a faca assim, ó, e faz o sonzinho, sabe? Você tá ligado? O cara é muito bizarro, velho. Tá ligado? Ia ser muito louco se no meio da corrida o cara puxasse do bagulho dele ali. Um frango frito. Pernil, um pedaço de pernil. Ou então um pedaço de bacon, ele abrisse assim, se acha um bacon e começa a mastigar, tá ligado? Bacon é vida, hein? Seria um frango assado da mochila, né, irmão? Mas, ó, frango assado da mochila. Bolovo. O cara tira bolovo da pochete. Coca-Cola, hoje, em algumas corridas, já estão distribuindo Coca-Cola em alguns pontos de hidratação porque é carboidrato, né? É açúcar, então a pessoa vai lá e pode pegar e tomar. E tem corrida também que os caras fazem distribuição de álcool, mas aí é corrida aleatória. Aonde que é essa corrida? Só pra você pode ir lá e tomar um shot de cachaça. É só por curiosidade mesmo. Bota um número. Não tem uísque. Bota um número fake e vai lá. Aqui, no final do ano passado, aqui em Guarujá,
teve uma corrida acho que de 5 km que no final era chopp. Você tinha mas no final não podia ser tipo nos primeiros 50 metros. Pega um táxi até o final. Tinha tempo para terminar a prova? Não. Eu podia ir andando os 5 quilômetros? Quando chegasse, ia ter chopp para mim? Faz igual o Michael Scott, né? Que pega o carro e vai. Michael Scott. Tome um Alfredo. Uma das melhores séries. Tome um Alfredo, né? Tome um fettuccine Alfredo, né? Antes de começar a correr e começa a passar mal. Aí, Volpe. Não sei avisa. Não sei se tu viu no começo, mas mais uma recomendação pra tu, hein? Lazarus. Tem na Max. Do mesmo criador do Cowboy Bebop. Mesmo criador com Jesus Cristo. Muito bom. Não, é uma equipe chamada Lazarus que vai resolver uma pendenga. Será que tem algum anime de Jesus que ele tem superpoderes? Cara, tinha um anime que... Tem um musical, né? Jesus Cristo Superstar, né? Tinha um anime que era que Jesus... Eu não sei se Jesus morava com Buda ou se ele era vizinho do Buda. Tu lembra, Veste? Antigão. E eles tretavam direto, Jesus e Buda. É antigão esse anime. A premissa é muito boa, tá ligado? Aleatório, né, mano? Totalmente coerente o bagulho, né? Tinha uma parada dessa. E outro vizinho era quem? Outro vizinho era eram os reis da mitologia grega, os deuses da mitologia grega. Cara, não lembro, mas tinha uma pegada dela. Poseidon era do lado. Ele namorava com a Krishna. Não, não sei. Era a vida cotidiana de... Eu acho que eles moravam juntos. Eles não se entendiam porque eles moravam juntos. Eu acho que era uma pegada Os caras dividiam apartamento. Jesus e Buda. Dividindo um apartamento. Aí, esse é do meu time, ó. O Hudson é do meu time, ó. Eu tomo café às 2 da manhã e durmo que nem um bebê. Eu também. Tá acostumado e vai que vai. Aí o Hélio, né? O Raid falando umas coisas que nada a ver, né? Olho de gato live. O Hélio sempre fala nada a ver. Um abraço, Hélio. Você é o cara, mas você fala muita coisa nada a ver. Uma coisa bizarra que eu não, por exemplo, que eu não curto é tomar energético, cara. Cara, não me desce, cara. Energético. E também não funciona para poder acordar. Eu cheguei a tomar um tipo de energético que eu falei assim, que é gostoso, e eu tomava como refrigerante, que era um Monster sem açúcar branco, tá ligado? De tangerina. Vou dar a receita do néctar dos deuses. Rebite. Energético, mango louco, Monster mango louco, que é o de manga. Corote e muito gelo. Corote de Guaraná. Corote de Guaraná? E muito gelo. Fica bom, mas só fica bom com corote. Se colocar uma pinga mais refinada, não vai ficar legal. Eu tava pensando aqui, Veste, o energético... Patrocina nós, corote. O energético não funciona pra acordar, porque normalmente quando eu tomo eu já tô acordado, né, velho? Aí é foda. Não funciona, né, cara? Não aqueles caras, né, Volpe? Volpe, em vez de pedir patrocínio pro Monster, né, não, patrocina nós, corote. Corote, paga nós. Corotinho. Eu cheguei a tentar tomar até energético em comprimido. A TNT lançou em comprimido energético, cara. E não vai, velho. Tem supositório também? Só falta isso, velho. Foda, velho. É foda. Aí é corda, né? Vai no tranco, né? Vai no tranco. Tu tá com aquele vídeo aí da Therian aí, da psicóloga Therian, sei lá o quê? Da Therian? Deixa eu ver aqui. Tô. Lança aí pra gente, o Volpe vai escutar. O da veterinária? É veterinária, não é? Da veterinária. Não, então contextualiza pro Volpe, porque o Volpe tá fazendo exercício. Manda aí. Tá, não sei porquê exatamente, mas esse vídeo furou a bolha e ele é um vídeo de uma veterinária que é furry e que a ADM é top. Essa é a premissa que eu sei. Todo mundo aqui na academia vai ver meu celular e vai falar: o que esse cara tá assistindo, velho? Vamos lá, bora. Bota na tela. Eles não vão entender nada. Põe da tela latido o melhor vídeo do mundo. Eu quero ver imagens. Então, vou botar do cabelo rosa. Então foi a que estourou a bolha. A de cabelo rosa foi a que estourou a bolha. E aí tem o segundo que eu achei mais sensacional que esse. Vai, vinheteiro. Pede aí o vídeo aí, vinheteiro. Bota esse negócio aí, mas não pode ser muito demorado. Sou vinheteiro pedindo um vídeo, por favor. O desafio é passar de 30 segundos de vídeo.
Vai. Esse aqui é o que estourou a bolha, Ah, né? Esse furou a bolha. Cringe. Que maravilha. Vídeo cringe. cara. Bora. Que maravilha. Bora lá. Feio, a pessoa ser veterinária e também ser ADM é top. Sinto muito te incomodar então, mas sim, a gente existe. Eu sou veterinária e Nossa eu também senhora. sou ADM é top. E é isso. Muita gente não vai gostar de mim só pela minha personalidade. Caralho, irmão. Eu não entendo muito bem pra falar a verdade pra vocês. Tipo, gente, eu gosto de videogames, eu gosto de animes, eu gosto desse tipo de coisa de nerd, de virgem. Eu gosto mesmo. De vídeo. Pois é. E vocês devem estar até se perguntando, nossa, mas ela tem cara de gente, como ela pode ser assim? Não, primeiramente, não sou gente. Sim, eu sou furry. Eu me identifico como furry. Pois é, gente. Se até eu consegui namorar, e a DM é realmente muito top, vocês também conseguem. Então, não percam a A esperança. cara do Veste. Caralho. Ai, porque é muito feio a pessoa ser veterinária e Cara, também... Veste, não, Veste, tá o bom, que você tá continua. sentindo? Não, acabou. Acabou. Peraí, eu vou ter uma pergunta pra lá. A minha reação é a cara dessa mina do canto aqui, ó. Até onde eu sei, Tem a cara da mina do canto aqui. Tipo, até onde eu sei, caralho. sei, ADM era administrador. O que tem outro significado? Não agora? faço ideia, não Ela faço tá, ideia. ela tá querendo dizer a mensagem, o direct message dela, a mensagem, o inbox dela tá cheio de mensagem. É o que ela tá falando. A minha DM tá cheia de mensagem. Ah, minha Tá, e- DM, DM. A menina, o que deu pra entender? Mensagem. Eu acho que é ADM de ADM, que nem o Cris falou, não sei também. Eu acho que é uma outra Quer gíria, dizer, hein? eu acho que a Ela- minha DM tá bombando, tá cheio de mensagem pra ela, porque ela é popular, apesar de ser. Ela não fala em algum momento que assim, porque eu também sou ADM? Cara, vamos botar aqui, ó. Ah, não bota de novo, ADM é não. top. Não, bota o segundo, Veste. Sinto muito te incomodar então, Peraí, mas sim, a gente existe. Eu sou veterinária e eu também sou ADM top. E ADM top, o que que é ADM top? É a muita ADM gente dessa não vai gostar página, de mim então? É um só código pela pra minha socorro. personalidade. Eu Mano, não não entendo sei, velho. muito bem pra falar a verdade. Ela pra tá num vocês. cativeiro, é isso? O que que é isso? Gente, eu gosto de videogames, eu gosto de animes, eu gosto desse tipo de coisa de nerd, de virgem. Eu gosto mesmo. Pois é. Eu E sou contra vocês se devem chamar estar de se nerd, perguntando, cara. nossa, mas ela tem cara de gente, como ela pode ser assim? Não, primeiramente, não sou gente. Sim, eu sou furry. Eu me identifico como Não sou furry. gente, é foda. Pois é, gente. Pai. Se até eu consegui namorar, e a DM é realmente muito top, Será que a DM não é a você namorada também dela? consegue. Então, não perca a esperança. Pode escrever, ADM é muito Pode ser, pode ser. Ai, porque é muito feio. Pode ser. ADM. Foda-se A também. ADM é top. O João falou aqui, ó, que a menina tem Tourette. Não peguei o contexto, não, ela só é Não tem leite contexto. mesmo. Cara, ela se identifica como furry, tá ligado? Então ela se acha um animal e aí ela tá falando Faz bico até igual o ela- Chris. que até ela conseguiu uma namorada. Então qualquer pessoa que quiser ser furry não precisa ter medo que vai conseguir uma namorada, velho. Aí, ó, Cara, eu fico preocupado como pai. Como pai, eu me preocupo, porque meu filho vai crescer. Se ele virar dessa geração aí, vai ser problema pra mim, irmão. Tenho dois moleques. Furry, Volpe. Não quero meus filhos virar furry, pelo amor de Deus. Só isso. Meu amigo. Acho que nem eu fiz com o Lucas, pô. O Lucas era pequeno, a gente escutava. Eu era de novo. furry? Não. Não, mano. Mas meu filho tem 8 anos, ele vai ver essas coisas na internet, ele vai começar a ter ideia. Mas eu levava, Não dá. eu levava o Lucas no carrinho de bebê na frente da escola pra chover com as menininhas. Me usava. Eu usava mesmo, Boa. fácil. O Big Avisa, falou que faz bico igual a mim. Ah, Vai te fuder, Big! Aqui, ó, Olha aí. o Hudson falou que é um código pra socorro. Não é, cara. Ela falou a minha. Tá no Não, ela tá cativeiro, gostando. ela tá no cativeiro, irmão, tá no cativeiro, certeza. O Big falou aqui, ó, cala a boca, Volpe, só fala merda. Ciúme, Volpe, tá com ciúme, Volpe. Ah, ele não entra na live, velho. eu só É, falando merda, Eu dei o mano. link pra ele, ele falou, não posso, não participo com live que
de canal que tem menos de 3 mil inscritos. É mole? Uma coisa dessa? É elitista assim, cara? É, o Big é foda. Estrelinha pra É caralho. questão de tempo, Foda. Big. Parece questão de o tique tempo. da Chiquinha do Chaves. Ó, daqui a pouco começa assim, daqui a pouco vai aparecer na live com dente de ouro e o cara é quase, tá ligado, né? Você sabe que daqui a Essa pouco mina vai coringar, mano. a gente vai mina vai estar coringar. sozinho assim, parado, olhando pro nada, daqui a pouco alguém vai virar. É. Vai virar tique isso. Sabe como que é, né? Medo, velho. Cara, Porque eu me identifico Gugu! como furry. cara, Yeah! É o Serginho Malandro moderno. Salsinha Fofo. Se eu conseguir namorar, você consegue também. não, Sérgio Malandro é assim, ó. Sérgio Malandro é assim, ó. É Pra de começar a lado, de conversa. lado, né? Isso me dá tique-tique nervoso. Tique-tique nervoso. Salsinha Fufu. Cara, é muito bizarro, velho. E o pior de tudo é que o pior de tudo é saber que uma pessoa dessa tá falando de certa forma sério. É isso? Cara, me deu dor física vendo a primeira vez esse vídeo. Não dá, velho. Foi Não foda. dá. Cara, Foda. mas essa geração é muito louca, né, cara? Os caras são muito. É igual esse canal aqui, as pessoas acham que é só ligar uma câmera e começar a falar na internet, tá ligado? Cara. Começou assim, continua, cara. Começou assim, continua. Ah, o reflexo das minhas ring lights parecem que meus olhos estão alucinados. Olha lá. Hã? Parecendo uma vespa, o Cris. Olha aí. Boa, Cris. Parece que ele tomou carbogel, né? Tá vesgo, tá vesgo. Supositório de carbogel. Supositório, meu. O que mais que temos pra falar, Vexudo? Tem mais um vídeo dessa mina, quer ver? Ah, claro. Bora, vamos lá. Que credo, irmão. Tem Pelo mais amor um, de Deus. Não, porra, abriu a lata do lixo, vai ter que sentir o cheiro do churume, cara. Tá repreendido. Tá Cuidado repreendido. pra não olhar Nossa. muito pro abismo, que ele te olha de volta. É. Ah, Manda. Põe da tela latido. vamos ver. Olha que Puta, coisa é mesmo? magnífica. Você a foi na de cabelo clínica curto veterinária, ADM é top. Peraí, como que é? Ó, ADM, é ADM. Você foi na clínica da veterinária, ADM é top. Será que é o nick dela, isso? Ou será que é o nome da clínica? ADM é top? Não é admito? Esse não. Eu admito, tá ligado? Que é foda. O que ela quer dizer? É isso? Ah, não sei, eu não entendo essa linguagem dos jovens, cara. Bom, vamos lá. Isso, arigato. Não! Me desculpe. Meu Prazer, eu sou Deus. Luísa Abacaxi. Sou a veterinária da Belinha. Você deve ser... Cláudia, a tutora. Com certeza. E você, Belinha? Que pariu. Bom, Cláudia, como posso ajudá-los hoje? O que está acontecendo com a Belinha? Deixa de parar bem aí. Aqui na veterinária não chamamos de vômito, mas sim de êmese. Tinha um fato curioso. Ah, sim, entendi. Teve um remedinho pra ela, tudo bem? Vocês podem voltar pra casa. Meu amigo. Nossa, irmão. Ó, e o mais legal é que os vídeos relacionados respondem de novo. Olha a cara da mina aqui, ó. De novo, aqui, outra aqui, ó. No cantinho. Olha lá, é essa cara aí, ó. Que porra que tá acontecendo? Só que ela é veterinária, ela vai ter condição de ir pro Japão um dia. Imagina no Japão falando com a galera lá, o arigato, imagina. Eu queria ver os comentários disso. Não, você tá doido, cara. Você quer ver os comentários? Tem como? Caralho, velho. Calma aí. Eu esqueci o meu alho e a minha estaca. Comentários. Cocôzinho do Jong. Os personagens de Daniel Tigre. Que fofo. Valeu aí mais. Não, valeu aí mais não. Eu já estou no relacionamento e ADM top, mas tô sempre aberto a novas amizades. Que isso? Cara, não... A culpa é minha, eu já deveria ter começado a estudar. A pessoa que não largou o celular, é isso? Caraca, me promete que nunca mais vai fazer isso. O povo, eu vi um aqui, ó, o povo rindo ao invés de ajudar. Ó, dói tanto. Mano, achei entrou Mas no. porque puta que pariu, cara. Caraca, mano. O que ela tem?
Acho, nossa, meu amigo, cara. Não dá, velho. Isso é muito câncer, velho. Para. Algoritmo tá de palhaçada com a minha cara. Tem muita gente vendo isso aí, vai estar incentivando essa menina a fazer mais e mais, velho. Pode tirar. Foi bom enquanto durou. É foda, cara. Não dá não, velho. Por isso que TikTok não dá, irmão. Aí. A internet deu abertura pra muita gente que não deveria, é isso. Tipo Cris, né? Cris. Não, foi o que eu falei, cara, que antigamente os idiotas, para colocar uma opinião publicamente, Tinha mais trabalho. Tinha que escrever um livro, tinha que ir num jornal fazer uma matéria. Hoje Era em caro, dia, era caro. Era caro. Hoje em dia, com 2 cliques, você joga bosta na rede, cara. Que nem a gente. Imagina, você que sofria bullying na escola ia sofrer bullying e webbullying. Ia ser o bullying propagado na internet inteira. Cyberbullying. Olha aí. Cyberbullying. É que nem a gente viu no vídeo ontem, né, cara? As pessoas não estão preparadas para esse tipo de acesso de tantas pessoas te assistindo, pro lado positivo e pro lado negativo, tá ligado? Porque quando uma pessoa é misureta das ideias e ela não tinha esse monte de pessoa que pudesse dar atenção, ela ia pro ostracismo, tá ligado? Simplesmente ela desistia, porque, cara, ninguém tá me dando atenção. Agora, mas eu acho que esse bagulho também não isso não dura, cara. Isso aí, esse negócio aí é engraçadinho, 2, 3 vídeos, a galera já cansa, já vai pro próximo. Né? Muito rápido hoje em dia. Cara, quem foi o desgraçado que inventou o furry, cara? Nicho é foda, cara. Nicho é foda, cara. E o pior é que como muita gente consegue usar a internet, cara, por mais loucura que você queira compartilhar, você vai achar alguém que gosta também. Conheço amigos que gostam e tinham desejos meio que sexuais com furries. Como assim, cara? Não vou revelar, mas tava indo até em evento de furry e tinha uma musa furry. E a musa só aparecia de máscara, só de fantasia. Olha aí, ó. Que isso, cara? Que isso, meu Aí, ó, amigo? falei que era inveja aí. Falou em furry, apareceu um... Fala muita merda. Apareceu o furry do tamanho esse idiota do Volpe. Muda a câmera, idiota. Insuportável isso. Olha lá. Vira a câmera. Tem que deitar a câmera? Pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Já chegou. Para. O Big já tá me orientando. Boa, Big. Girovani, né? Prazer, meu sobrinho. Vanish. Só faltou ele chegar fazendo assim, ó. Intimista! Não tô entendendo qual que é a dúvida dessa parada. Qual que é a dúvida? O quê? A mina faz um bagulho, cara, que é tipo uma novelinha, cara. E a galera curte. Aí o outro, ela é veterinária. Porra, para de ser idiota, ela tá interpretando, cara. Porra. Não sei. Eu que sou um velho patético. Não. Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra tudo, hein, Big? É interpretação, vai por mim. É interpretação, porra. Big, tem muita coisa bizarra hoje em dia na internet, Big. Não mas cai nisso, não. Big, não cai nisso, não. Pergunta que nós fizemos aqui na geral. O que tu compra com 10 conto aí? Sem converter. 10 conto. Um pra um. Uma dúzia de ovo, né, Big? Nem uma dúzia hoje. Fala aí. Mas eu compraria um hambúrguer e um refri. Não dá pra comprar muita coisa, não. Porra, um hambúrguer e um refri? Sim. Aqui Antigamente era $1, cara, o hambúrguer. Cheeseburger, normal. Sim. Hoje é R$2,27. Por curiosidade, tu vai num fast food, tipo um Mac da vida aí. Quanto é que é? Tipo... Não no Mac, né? Que eu tô fora. É foda. Aqui hoje, por exemplo, no McDonald's, se você quiser ir, a gente paga a primeira parcela, né? Sem largar 50 pau, velho. Eu comprei. E hoje tá bem caro. Hoje tá bem caro mesmo. Cara, com o FGTS vai no McDonald's. Eu comprei outro dia desse no McDonald's, cara. Um McFlurry e 2 milkshakes, eu acho. Ostentação aí, ó. Olha a ostentação. Não, mas não era pra mim, era um pra minha irmã, um pra mim. Eu fiquei com. Foi no dia do jogo do Santos e Vasco. Cara, deu. Eu não ganhei um. Deu 60 mango.
Não, tá caro em todo lugar. Todo lugar tá caro. É que o Brasil é fora de parâmetro, né? É pior ainda. Da onde tá vazando esse som? É do Volpe, né? Multa aí. Pode me bloquear o microfone aí, por favor. Não sei. Eu não consigo, com a tela virada, eu não consigo. Cara, que é isso? Olha o Big já chega dominando. Não é, cara. Porra, a gente tá trocando uma ideia. Não tem edição, não, Big. Caralho, velho. Ó, o João falou aqui que tecnicamente faz sentido. Ela diz que se identifica como animal, fala com animais e cria conteúdo para animais. Está tudo certo. E tem uma cambada de animal assistindo, né, cara? Cara, Lucas. Eu não entendi em que momento que ela tentou falar em macaquês com a Belinha, que era um cachorro. Eu não sei onde que ela pensou que isso ia dar certo. Isso não faz sentido nenhum. Cara, eu já imaginei o Big falando com a montanha. Eu prefiro me identificar como animal. Como achar que eu penso demais e não penso bosta nenhuma. Então, eu prefiro ser um animal, tranquilamente. Então, eu falo com a Montana, às vezes latindo. Em cachorrês? Se você quiser ver, depois eu posso chamar ela aqui. Ela responde. Pode ser agora. Por que não? Aqui é meio difícil, porque assim, é amor. Tem pessoas que não têm isso. Então, assim, fica meio ruim para identificação. Mas quando você tem... É técnica de compreensão, né, cara? Exato. Exatamente. Cara, eu acho que eu nunca falei com a Ania, vulga Lolinha. Eu nunca falei com ela miando. Não, mas cara. você faz do Dudu você fala. Não, eu faço do Dudu. O do Dudu eu faço. Você já se apresentou pra Ania? Você falou assim, oi, prazer, eu sou o Cristiano. Ela sabe seu nome? Cara, eu acho que não. Ela não sabe meu nome. Pode escrever. Caralho, putz, isso é foda, cara. Eu vou ter que começar a ensinar ela. Até hoje ela não sabe seu nome. Não. Ela só me segue. Descobri uma coisa muito importante, hein? Quando eu calço meu Crocs, ela vem se esfregar no meu Crocs. No seu Crocs? Que isso, cara? No meu Crocs, que tem a tatuagem do Tu descobriu assim do nada. Tu descobriu do nada. Você faz aqui, você arranha seu copo. Eu tava cozinhando, cara, e ela veio, que nem uma louca. Ela veio, deitou assim no meu Crocs e ficou esfregando a cabeça. Ai, caralho. Essa Ania tá que tá, cara. Tá que tá. E você percebeu que é sempre ao contrário, né, velho? É sempre a gente que regride ao ponto de querer falar bizarro com os bichos, né? Não, mas daí você queria que ela falasse em português com você. O correto era você ensinar o cachorro a evoluir, tá ligado? E não você regredir. Tem gente que fala assim, ó. Lolinho, vem teu pai, Lolinho, tô com o pai do Dudu. Piquitu, por favor. Cara, a Lena falou aqui, ó. Vocês viram um vídeo de uma garota que compra um livro por R$300 e que só tá escrito miau no livro inteiro? O quê? A mina pagou R$300 num livro e tava escrito miau no livro inteiro. Sério? Se vocês procurarem aí, vocês vão achar o vídeo. Nossa senhora. O Lucas é craque em achar essas bizarrices. Ô, Big, tu não viu aqui o cavalo, mano, que o Vest mostrou? O cavalo da... Qual é a marca mesmo, Vest? Da Kawasaki. Da Kawasaki. Cavalo? É, um cavalo mecânico pra tu subir em cima dele, tipo uma moto, só que é um cavalo, cavalga. Não é um que estão fazendo no Japão agora, que falaram que vai ser o negócio que... Como é que fala? Tendência? De locomoção. É sério? Sério, para essas pessoas em cima andando, tipo o cavalo do Galaxy Rangers. Ó, quem é velho pegou a referência, hein? Não conheço. Porra, um dos melhores desenhos já feitos na história. O primeiro feito de computação gráfica. Caraca, achei o bagulho, velho. Achei. Então põe. Caralho, velho. Põe. Põe na tela, Latino. Põe na tela. Avisa. Deixa eu botar aqui. Avisa. Como é que é o nome dessa parada? Em livros TikTok. Quando você tá colocando, eu vou falar mal do Vô, porque é um passatempo meu. É isso, cara. Mas o Vô tá lá. Já colocou.
Ó, Tá, deixa eu sobe. aumentar o volume. Manda. É inacreditável. E, mano, eu concordo com esse cara. Basicamente, ele tá falando que a namorada dele, que é essa daqui, comprou um livro chamado Miau. E nesse livro, você pode estar achando que é história sobre um gato, sobre o que o gato passou na vida dele e tal, mas não. Basicamente, o que tem nesse livro é um monte de palavras de miau, miau, miau. Sim, todo livro a palavra miau tá escrita, tem parágrafo, tem divisão de capítulo, tudo com a palavra miau, até o sumário. Ele simplesmente fala, minha namorada odeia dinheiro. Por que é que uma pessoa compra um livro que só tem a palavra miau? Cara, eu não tô acreditando nisso. E nem tem como dizer que, ela não sabia. Porque atrás do livro, sabe, que tem aquele resuminho, assim, pra você ter uma ideia do que o livro é sobre, tá escrito miau, miau, miau. E ela deve ter pagado pelo menos $20 nesse livro, porque é um livro grosso, tá? Não é um livro fininho, não, é bem grosso, tipo umas 150 páginas escrito miau, miau, miau. Isso é muito triste. E o mais triste de tudo é que ela gravou um vídeo lendo o livro pro gato dela. Cara. Não, esse vídeo agora. Ai, gente, agora esse vídeo. Eu tenho uma curiosidade. É uma espiral. Quanto dinheiro esse autor desse livro, cara, o bagulho vai piorando. Conseguiu lucrar com esse livro? Porque quando você olha o livro assim, ninguém vai comprar. Não, ela comprou, essa menina comprou. Esse vídeo aqui é inacreditável. Não. Tem que Mas achar o tem vídeo da menina lendo. né? Tem um negócio, o ser humano é muito engraçado, né? É maravilhoso, né? Essa mina com baita dente de cavalo do caramba quer falar da outra que comprou o livro. Eu acho engraçado isso. Não, é sério, né? Por quê? E o cara fez uma grana, né? O cara fez uma grana com o vídeo agora. Falou, ó, minha namorada que tonta, olha aqui. Pô, vai, vamos a cara. É foda. Caralho. Vampiro brasileiro, né? Inteligência artificial, cara. Olha como é fácil ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Inteligência. E aí, seu Big? Olha. Reading the Meow Book. Reading the Meow Book. Problema, tem probleminha. E o cara fica fingindo There's no way fica she's indignado. actually reading the Meow Book. Ela tá lendo pra um gato, não é? É? Então faz sentido, pô. Não tem. Faz sentido, pô. Mas o que eu mais vejo na internet é os caras filmando assim, na câmera de selfie, fazendo assim, eu tô indignado, olha aqui o que tá acontecendo do meu lado. Eu não tô fazendo nada, eu tô só filmando, mas enquanto eu estou filmando, eu estou totalmente indignado para depois fazer o upload e ganhar um troquinho. É só isso que as pessoas fazem. Não é? Indignado com a repercussão, né, velho? Só filma. Indignação do cara é pegar o celular e fazendo o cara de cu na frente da câmera e ir lá e postar. Vai tomar no cu. Já volto. Mas é aquele negócio, cara. Sabe o que é isso aí? É que nem a gente tava comentando. É dar oportunidade demais pra qualquer loucura na internet, tá ligado? E infelizmente a internet é isso. Só que saber tem gente filtrar, que curte, né? A questão é essa. Tem que saber gente que filtrar curte, a merda. Você acha que infelizmente, Vesh? Oi? Você não acha que é felizmente? Porque quem consome quem quer. Eu acho bom ter tudo. Consome liberdade, né? Liberdade de fazer o que quiser. Então, o problema é que tem gente que não... Por que eu falo que infelizmente? Porque tem pessoas que não sabem filtrar. Tá ligado? Mas aí cabe aos pais ensinar. Uma coisa é você dar uma palestra para um grupo de pessoas que sabem absorver o que é bom e o que é ruim para elas e transformar aquilo em bom conteúdo absorvido. Mas não é todo mundo que está ali para isso. Tem pessoas que não sabem, tá ligado? Que precisam de tomar cuidado. E aí o que acontece? A pessoa que tem pessoas que não são capazes disso e tem acesso à internet com um monte de gente fazendo merda. Tá ligado? Mas eu, por exemplo, teoricamente eu sou um cara instruído, mas eu vou ver esse vídeo na internet, no Instagram, no YouTube, esses short, e eu vejo um monte de bosta também. Então, mas é aquele negócio, mesmo uma pessoa que não seja instruída... Instrução não quer dizer inteligência, amigão. Concordo. Eu tô falando, teoricamente, se você olhar o perfil... Instruidão aí, eu não tô nem falando que eu sou fora nem nada, mas tô falando, teoricamente, se olha o perfil, é isso.
Instrução não é régua para nada, infelizmente. Mas o que eu falo é assim: tem pessoas que têm problemas mentais realmente e que abraçam qualquer coisa. Abraçam qualquer coisa. Alô? Isso. Não precisa ligar o microfone para falar. Também não. Tá indo bem, viu? Boa, Gijo. É isso que dá, cara. A gente dá abertura para as pessoas assim, velho, aí na internet. Oi, voltou. Saiu do nada aqui. Será que o escritor, ele é furry igual a veterinária que a gente viu? Deve ser. Não, senão teria ilustrações. Tipo, ia ter alguma coisa, entendeu? Ele ia querer aparecer. Ele ia querer aparecer. Que ele tava escrevendo pro gato. Mas o cara que escreveu, ele é um visionário, tá ligado? É um gênio. Visionário. Porque, cara, ele fez um bagulho idiota que ele sabia que ia ter pessoas com problemas que iam consumir, tá ligado? E, mano, pra ele, foda-se, ele não tá pensando em fazer o bem, ele tá pensando em ganhar dinheiro. É isso que ele tá pensando. É foda pra caralho, cara, foda pra caralho. Quem não tem problema que atire a primeira pedra, né, Bi? Exatamente. Ó, a Helena tá falando, vou escrever um livro escrito ao. Eu acho que já tem. Deixa eu procurar aqui. Sério. Não pode ser. Deve ser do mesmo cara. Tá parecendo aquele esquema que a gente ficou. Outro dia a gente tava tentando dar o nome pra loja de alguém, dos nossos amigos, tentando dar o nome de uma loja, né? Da loja do cara. Tentar inventar um nome novo. Tudo que a gente tentava criar já tinha. Já tinha uma. Bom, tinha uma ideia, já tem. Já tem au, miau e piu-piu. Então, parte para cobra, alguma coisa assim. Faz do jumento, faz o mió do jumento, pode ser uma boa. Não vai dar. Já pensou? Aí o cara vai comprar um de cavalo pra ele inchar pra moto. Faz o livro do gado, que vai ser só mu lá pro cara que tava comendo pasto lá, que tu falou. Aí, ó. Faz da lhama. Fica cuspindo aí. Fica cuspindo. Não sei. Original pasta. Ou pode fazer um livro igual ao do Cris, né? Porque ele abre a própria live, sai da live, certo? Então bota um livro em branco, então. Ó, parabéns ao Cris aí, que tem a manha de abrir uma live junto com o Veste e larga o Veste. Só com a cara, né? Só com a cara. É brincadeira. Tá falando nada, malandro. Vou te bloquear. Ganha dinheiro quem entende a demanda. Não necessariamente é genial, cara. Aí, ó. A economista Helena Dias. Aí. Obrigado. Se tem gente para comprar, vai ter sempre o esperto para poder fazer e vender. É isso. O Big não tá ligado, que hoje é bicho solto, pauta livre. Pode sair, pode dar um mijão. Não tem problema. Todo dia sai de casa o malandro e o otário. Como eu não sou malandro, eu procuro ficar em casa. Como ele, quando eles se encontram da geralmente você faz a parte do segunda parte, então fica em casa. Ô, Big, só para avisar. Hashtag fica em casa. Ó, só para avisar. Pela lógica, tu já pensou que vai ficar o malandro e o otário dentro de casa? Aí, Big, só para te avisar, esse aqui, ó, é meu sobrinho que eu apresentei Comando para Matar, Robocop. Sim, você já falou. Aqui a idade, né? A idadezinha, né? Tá fazendo pessoa repetir. Eu falei que era meu sobrinho. E agora vou apresentar para ele o Warriors. Vou apresentar o Warriors e o Último Dragão. Não sei se ele já viu. As 7 faces do Dr. Lau também. As 7 faces do Dr. Lau. Esse era bom também. Qualquer filme do Steven Seagal dublado é genial. Steven Seagal, cara. Meu pai era apaixonado por Steven Seagal. Só no backhand, os caras. Dá um backhand no cara, o cara voa 5,5 metros. O Steven Seagal que é o cara que o Bento tem o quadro lá, né, Veste? Não é mesmo? Não é mesmo, Veste? Não é mesmo? Não é mesmo? Ele tem um quadro do Steven Seagal. Pra quem não acompanha, cara, o canal Chapado Crítico. Puta, é foda. Casco de rico, com aquele maluco, mano. Chapado Crítico. É um maluco que faz críticas de vídeo, de filme, tá ligado? E de série, mas o bagulho é pra esculachar, tá ligado? É pra esculacho. E aí, vocês estavam falando de quê, não é mesmo? A gente tava falando, ainda continuamos falando da mina que tava falando miau no livro, tá ligado? E aí chegou num ponto onde a gente tava falando assim, cara, o Big ele falou, né? Não é legal ter essa abertura pra todo mundo ter uma chance de poder falar o que quiser e etc? Não. Foi o meu contraponto. Eu falei assim, por mais que a pessoa tenha abertura, o problema é o outro lado, que às vezes tem pessoas que não estão aptas a consumir esse tipo de coisa e saber se é bom ou bom. É por causa desse pensamento do Big que nasceu o intercâmbio santista. Espera só um minuto, Volpe vazou? Volpe vazou? Tem algum
algum efeito sonoro de fogos, alguma coisa assim, Veste, pra gente poder dar uma leve comemorada só de leve. Chato pra caceta, vai. Não é, Que não é. legal. Eu gosto do Volpinho. O Volpinho é legal, pô. Parabéns, pega pra você. Pega pra você. Que isso, cara, é muito amor, cara. Caralho. Ó, tem um outro. Bom, é que eu não sei se pode falar, eu vou falar, e se de repente não puder falar, não, passa. Tal. Mas é um tema religioso. Olha. Não, olha o quê? Tá, então vai. Não, é super tranquilo. Vai, então vai. A não ser que quer fingir que isso não existe, aí tudo bem. Bom, que agora parece que tá uma onda de pastores mirins, né? Sim. E eles falam muito em línguas, né? E assim, tem um rapazinho novo, tal, não sei o quê, e aí tem assim os compilados mais malucos que você possa achar no Instagram dele falando em línguas, né? E aí os caras fazem a montagem, né? Porque ele fica até teco, 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 leco, teco, 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 e começa a falar um monte de coisa desse tipo mesmo. E os caras fazem umas montagens assim muito loucas, vale a pena ver. Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele fala nessas línguas assim que eu vi até que o cara falava em línguas, aí o anjo falando, e aí Jesus, tá entendendo? Falou que a língua dos anjos falando porra nenhuma, entendeu? Porque os caras inventam um bagulho assim, mas tá assim do outro mundo mesmo, sabe? Eu vi a mina dando palestra num culto, novinha também, pequenininha, falando que era pra trocar o iPhone, que quem não tinha um iPhone novo ia pro reino do inferno e não sei o quê. E tipo, ela era uma mistura de pastor com coach, tá ligado? É por isso, cai de novo naquela mesma moeda, cara. É por isso que é sério. Às vezes você pensar que uma pessoa chegar e fazer isso na internet é normal, tá ligado? Porque ela vai pegar uma pessoa fragilizada, emocional, e vai estar do outro lado escutando e vai acreditar que ela tá falando um monte de coisa e que tem sentido. Tá ligado? É foda isso, cara. Mas no Entenda, não é nada contra a religião, não. Eu tô falando da situação que foi criada. Desse lance de falar, entendeu? É uns negócios assim muito louco. Muito louco. Nada disso acontecia quando a gente mandava cartinhas pra rua Saturnino de Brito, pro show da Xuxa, quando não tinha internet. Caixa postal. Moleque. Não tinha nada disso. A internet é foda, Mas quando você mandava a carta pra Xuxa, você já fazia um pacto com o demônio, né? Que todo mundo já sabe, Até aceito era o básico. Exato. E foi a Xuxa, eu ia falar um palavrão, mas foi a Xuxa que difundiu o funk no Brasil. Ela que começou com aquele vai Flamengo, balança a rede do adversário. A Xuxa que difundiu música eu só quero ser feliz. Ela que começou com essas coisas. Aí começou, proliferou. Antes ela trouxe até música gringa com esses bagulho bizarro, tá ligado? Aquele do Don't Wanna Short Dick Man. Absurdo que nem era pra fazer, né? Aí, Big, pra você, ó. O quê? Não, outro chupeta. Peraí. Deixa eu responder. Você leu? Ai, cara. Sai agora, para você poder vir. Vamos lá. Preciso ir porque a Letícia precisa trabalhar no meu computador. Fala pro Volpe que ele pode voltar. Fale. Pode falar, Cris. Volpe, volta aí, Volpe. Isso, volta, Volpe. Não vou fazer bullying para você. Não, o Big é foda. O Big é foda. Fica fazendo bullying, cara. Para quem não me conhece, meu nome é Big. Eu tenho um canal na internet, no YouTube, chamado Intercâmbio Santista. Sou da década de final dos anos 70 para o começo dos 80, 79 eu nasci. Então eu sou criado no bullying, forjado no palavrão, e é assim que eu vivo. Sinto muito, se você gostou, se você não gostou também, beijo no buraco quente, mas é assim que funcionam as coisas. Verdadeiros homens passam por situações pesadas, e a gente passou nisso, porque naquela época, a gente pode até falar nisso um dia, hein, ô Veste? Vou falar contigo, tu tem mais compromisso com velhos confrades. Falar, sabe o quê? O bullying. Dificuldades da nossa época de moleque. Sabe por quê? Não tô falando de político especificamente, mas da situação. Época do Sarney, de remarcações, de não tinha carne para comprar.
Aí falavam assim, matou um cavalo aqui no Guarujá. Aí a gente ia de São Vicente para o Guarujá para comprar, sabe? De São Situações que a Vicente. gente vivia. Hoje, qualquer pessoa chega, porra, vou no McDonald's, vou comer um lanche e tal. Pra nós, A gente pode ver sim, pode Não, falar sobre não, isso. peraí. Eu cheguei... Mas tu tá errado. Não é assim, qualquer pessoa pode ir no... Peraí. É um adendo. Qualquer pessoa pode ir no McDonald's, não. Hoje, ó, o McDonald's tá aqui, ó. Exato. E tem muitos dos hábitos nossos de hoje em dia que a galera de hoje... os mais novos, que estão bem realmente mais novos, né? Talvez não percebam isso, mas a gente que transitou esse período todo, coisas como fazer compra no final de mês, tá ligado? A compra de qualquer coisa. Uma vez por mês, irmão. Uma vez por mês. Por exemplo, guardar dinheiro físico, ou então, por exemplo, você ter na sua cabeça aquela noção de obrigação de você servir a uma empresa a tua vida inteira, tá ligado? A mesma empresa. Porque você tinha medo de que se você saísse dela, você não ia conseguir mais coisa nenhuma na sua vida. E não ia aposentar. Então é o tipo de coisa que o passado realmente colocou nos nossos pais, né? A gente absorveu, a gente pegou essa virada de chave. Transição. Tá? E hoje, quem vê a gente falando isso, fala assim, porra, é um absurdo, né? Porque um jovem Mas hoje aí toda empresa... traz o Giroflex junto, por quê? Porque aí ele a visão diferente, né? A visão diferente, Sim. Porque ele já tem que conviver com esse velho patético. Não, e tem outra. E aí é complicado. Oi. E tem outra. Vou falar de coisas triviais. A gente só via trailer de cinema no Fantástico e videoclipe também. Na MTV. Videoclipe também. Não, antes da MTV, era no Fantástico, no domingo. Quando ia ter mundial. Lançamentos, né? Mas você é mais velho do que todo mundo aqui, né, Cris? Sim, então tenho mais experiência. Tenho mais experiência, né? Eu e o Dash estamos na mesma faixa. Não. Tá com quantos anos? 41. Filho, ele é mais novo que eu, cara. Não! Ele é mais novo que eu, cara. Não, sim. 46. Big, tu tá mais próximo de mim. É aquele negócio. É que eu tenho 41, mas pode botar que eu tenho mais 10 anos aí, porque eu sou um baúzão, tá ligado? De coisa velha, né? Então, até coisas de lembrar coisas antigas é comigo. Mas que isso não precisa ter muito para trás, não. Se você pegar ali começo dos anos 80 e até o final dos anos 90, ainda era um caos, tá ligado? Não era... Muito. Hoje era um caos, cara. Muito. Um caos. Você ia no supermercado... Era assim, Giro. Você ia comprar, sei lá, arroz. Era R$1 de manhã. À tarde, R$2,50. À noite. A época da inflação maluca tinha. Os marcadores. Mas é legal, não, essa história, se você contar seca, não é interessante, não é legal. Mas é o que tem por trás dela. Aí sim era legal. Aí sim é legal. Por quê? Porque mostra como é que era a cabeça dos antigos e a nossa também, que estava sendo formada naquele momento, em questão de economizar ou de poder fazer qualquer outra coisa para a gente driblar esses problemas. E outra, todo mundo passou por isso aqui, né, dos três, a gente sobreviveu e foi divertido. O pior é isso. Vai dar um baita programa, tô dentro. Tem que ir embora, cara. Fui expulso. Queria ficar... Vai lá, velho. Senão tu vai apanhar aí. Vai lá. Vai lá, Big. Vai lá. Meu celular superaqueceu. Aê, tomara que game. Mais. Um abraço aí, valeu. Sinceridade sempre, sorria. Dessa vida não se leva nada. E se inscrevam no Intercâmbio Santista, o maior canal underground do Santão Futebol Clube. Vai lá. Cara. Aí, ó. A Lena falando aqui, ó. Eu fui muitas vezes em um comércio no Valongo comprar café que era roubado dos navios. Eu tinha uns 12 ou 13 anos. Maria Helena, 13 anos, era a época que ela me batia todo dia. Trauma do passado aí, ó. Vocês estavam vangloriando do bullying, né? Te moldou. Era exatamente com 13 anos que a explosão de violência dela eclodia na minha cara. Às vezes em forma de tapa, às vezes em forma de soco, de vez em quando joelhada. Era uma coisa meio assim. Quer ver uma outra coisa? Me deu gatinho.
que é bizarro, e a gente de vez eu não sei se a gente já falou isso, mas a noção também naquela época não de hereditariedade, tá ligado? Mas de respeito a alguém superior era totalmente diferente da que você tem hoje, tá ligado? Para tudo, para um vô, para um pai, para um irmão, para professor, tá ligado? Você tinha aquela noção de respeito. Hoje, sim, hierarquia. hoje meio que nivelou, tá ligado? Você pode ser uma pessoa qualquer, tu chegar do lado tipo de um professor, ele é mais uma pessoa qualquer do teu lado. É lógico que abriu margem para abusos, né? Tinha pessoas que se aproveitavam disso, Sim. mas hoje o abuso e o aproveitamento é ao contrário, né? As pessoas se aproveitam o inverso. Né? O Lucas é um exemplo aqui. Às vezes ele me chama de tio, cadê a hierarquia? Ele tem que me chamar de senhor tio queridinho. Pedir benção, né? Benção? Cara, o meu pai pedia. Meu pai dava benção pra minha avó. Eu dava benção pros meus avós também, cara. Não, eu nunca dei. Não por parte de mãe, mas por parte de pai era benção, avó. Aí, até hoje, quando eu vejo minha tia, é benção tia, cara. Tu também não deu benção, Lucas? Acho que não. Então, são duas coisas. Talvez pra bisa? Acho que não. Que não. São duas coisas que eu não fiz, que não pegaram, não pegou em mim. Dar benção e falar papai ou falar mamãe. Eu chamei de pai e mãe. Papai e mamãe eu nunca também chamei, não. Papai e mamãe é uma pegada meio Kiko do Chaves, né? Mamãe! Papai e mamãe parece uma coisa meio sexual, né? Mas você quer ver um bagulho bizarro? Tem pessoas, por exemplo, na família do meu pai, por exemplo, quando eu me dirijo aos meus tios, por exemplo, é tio, é tia. Olha o Volpe sendo Volpe. Não é dar, mas sim pedir bênção. Eu não pedi nem dava. E aí, já pela parte da família da minha mãe, eu costumo me dirigir, por exemplo, com os meus tios pelo nome. O Hélio, ou é Fabiana, ou não chamo de tio, então, tia. No meu caso também, mas no meu caso é porque os meus tios eu só tive contato com eles depois de adolescente. Né? Então, eu não conhecia. Não tive idade para chamar de tio. O meu foi por causa da diferença de idade. É muito próximo. Eles estão. Entendi. Então é quase que primo, sabe? Tipo, entre aspas, né? Aí tem respeito como tio, como tia, né? Mas você vai ver. De mim pro meu primo Douglas é a mesma coisa pro meu tio Hélio, que é da minha mãe. Essa geração de hoje não respeita ninguém, cara. O Lucas chega aqui, ele pula em cima de mim quando eu tô deitado. É pra mostrar o meu amor por você. Ele me xinga, ele vem aqui no meu quarto, finge que vai roubando as minhas coisas. Porra, é pra demonstrar meu amor por você. Só faltou tocar a música do Roberto Carlos no fundo, né, cara? O Lucas é demais, mano. Como roubar suas coisas, eu só tô pegando antecipadamente a herança. O Raid falou aqui, olha, que filha da puta. O Raid falou aqui, ó, tênis ortopédico, sapatinho, né, botinha ortopédica, Eagle, para patroa nos dias dos namorados. Olha. Tênis ortopédico Eagle? Tênis ortopédico Eagle não, cara. Ó, o João falou aqui, ó, acho que papai e mamãe pega mais pra mulher. Minha mãe fala, mas meus tios não. Curiosidade aí. Então, mas quando se trata com uma geração mais antiga mesmo, tem pessoas que ainda não falam papai e mamãe, mas fala vovó. Na época da vovó, na época da avó. Tem uma coisa que eu falo, e eu sempre fiz isso. Aprendi e sempre fiz isso. Eu chamo minha mãe de mãe, chamava meu pai de pai, mas eu vinha assim, pai, o senhor quer alguma coisa? Mãe, a senhora, não sei o quê. Eu sempre chamei de senhor e senhora. Isso também. Eu aprendi desde cedo que é senhor e senhora. Minha mãe não gostava tanto de chamar de senhora, né? Mas é padrão. A pessoa vem com aquele papo, a senhora tá no céu. Não. Não é senhora da idade, é senhora de respeito. De respeito. De respeito. É foda, cara. Aprendi também a lavar minhas cuecas, né? Ninguém toca nas minhas cuecas. Porque quando você fala... Tem a minha ordem. A ideia na nossa cabeça, quando com a gente foi educado, é falar você é pro amigo. Você é seu amigo. Não é mesmo? Não é mesmo? Ninguém toca nas minhas cuecas sem a minha ordem. Com os dentes. Pô, a Anya toca no seu cox, mas não toca na sua cueca. Ela adora meu crocs, cara. Meu crocs. Agora eu não sei se ela gosta do crocs. Eu acho que é do crocs.
Porque ela fica deitada num ritmo frenético de vai e vem, esfregando a Pode cabeça. ser porque tem aquelas bolinhas no Não, Crocs, não. tem? Pode ser pelas bolinhas. Mas em determinado momento, a TDAH felina dela, que não existe, ela começou a parar de esfregar a cabeça no Crocs e começou a morder os pingentes que o Lucas me deu. Porque ela descobriu que tinha pingente, ele tinha pins pendurados, presos no Crocs. Mas, cara, é uma loucura, porque assim, aí eu corria, ela corria pra longe. Eu voltava pra cozinha porque eu tava fazendo café. Ela vem andando, ela se esfrega, ela deita no meu Crocs e fica. No Crocs. É o Crocs, cara. No chinelo normal ela não faz, é no Crocs. Olha aí. Quando o Lucas estiver aqui, eu vou mostrar. Isso é feromônio, cara. Ela é castrada, cara. Ela é castrada. Mas e os instintos? Mas e os Tá dizendo que ela tá instintos? querendo transar com o meu Crocs? Os instintos. É isso que tu tá querendo dizer? Que ela tá querendo transar? Cara. Você vai ter que perguntar pra ela enquanto você lê aquele livro pra ela. Mas primeiro eu tenho que me apresentar, né? Porque ela não sabe o meu nome. Eu sei o nome dela. Eu sei o nome dela, mas ela não sabe o meu. Vamos lá. Terminando aqui, passando pelas últimas rodadas, né, Vesh? Opa! Quando eu estou falando com meu irmão, eu trato como papai e mamãe. Peraí, como? Ah, tá. Mas diretamente com eles é pai e mãe. Tá, entendi. Tu tá com o irmão. Não, assim, quando ele vai falar com o irmão dele, ele fala assim: então, a mamãe. O papai, não sei o quê, tal. Vamos lá visitar o papai. Eu nunca falei, cara, papai e mamãe. Nunca falei. Também não, cara. Também não. Mas a maioria das pessoas fazem isso. A maioria. Ou então quando o papai era vivo, quando o vovô era vivo. Vocês não falam mãe, eu falo véia. Não, é mentira. Não eu chamo a véia de as véia. Elas ficam putas comigo. Mas é toda geração, tu é jovem, pô, tu pode. Tu tem liberdade. Ganhou uma liberdade bizarra, né, cara? Liberdade poética pra fazer isso. Nós somos da época do respeito. Mas vamos bolar, vamos ver depois pra gente bolar e falar, sobrevivemos a um passado bizarro, tá ligado? Apesar da experiência, né? Para quem é mais novo, sobreviveu, por exemplo, a uma pandemia, que também sobrevivemos. Sim. Mas eu não sei, por exemplo, Lucas, você lembra de ter passado por uma pandemia anterior a essa aí? Não. Nem eu. Nós pegamos H1N1. Não. Não era pandemia. Não teve a mesma escala. Então não era pandemia. Então, não foi declarado como. Mas isso aqui no Brasil, de certa forma, não teve um impacto muito grande. Mas fora do país, eu estava no navio. E eu lembro de ter sido impactado porque o navio não podia aportar em alguns países por causa dessa porcaria. Tinha relações de convivência dentro do navio, por exemplo, onde, dependendo do estado onde tivesse descoberto que alguém tivesse contagiado isso, ou pego, né, a doença, tinha que trabalhar de luva, era isolada dentro do navio, como se fosse pandemia realmente, tá ligado? É que no Brasil não teve o boom. Foi realmente amortecido, mas fora daqui o bagulho pegou mesmo. Eu lembro de uma coisa pior que nós pegamos que tu não comentou. O filme Xuxa e os Duendes. Isso foi pior. É pior pandêmico, né? É pior. Lucas, Xuxa e os Duendes ou Boruto? Xuxa e os Duendes. Tô contigo. Tá vendo? Foi bem criado. O Lucas foi bem criado. Então, foi doutrinado. Então acho que é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Bicho Solto Pauta Livre. São episódios livres, sem edição, sem nada, que ocorrem a cada 10 episódios do Confraria. Fica mais uma vez aqui o nosso agradecimento a todo mundo que já está aqui assistindo com a gente e acompanhou desde o começo também. E também, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui do canal dos Velhos Confrades, em todo o sentido. Para quem gosta tanto do nosso podcast, para o conteúdo de board game ou de MMO, cara, todos vocês são realmente fodas aí para poder dar a atenção pra gente, lógico, e dando essa força aí pra gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E eu gostei da ideia de jogar uns perdidos aqui na live, hein? Que nem jogamos o Volpe e o Big hoje. Tá certo que o Big só entrou pra fazer bullying com o Volpe, né? Porque o Big é desses, né? Ele ficou com ciúme porque ele viu o Volpe e ele ficou, o Volpe vai participar e eu não. O João mandou aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Valeu, obrigado. João. Cara, o João é gente boa pra caraca. Lembrando, QR Code na tela.
nosso Live Pix, se quiser dar uma força. Se quiser dar uma força, tem outra maneira também. Clube de membros, tá? O plano mais barato custa menos que uma latinha de Pepsi por mês. Olha aí. Olha só, nós vamos fazer você gastar uma lata de Pepsi ou de Coca a menos e vamos cuidar da sua saúde, que é menos açúcar que você ingere. Seja fit se inscrevendo como membro no Velhos Confrades. Exatamente. Agora, se tu quiser ser muito mais fit, tem o nosso plano lá de 15 mango. Outro recadinho, se você tiver Durango e quiser só ajudar, inscrição, toca na sineta, que você vai receber os nossos conteúdos. Não somos chatos, não lançamos mais de um vídeo por dia, às vezes não lançamos nem um vídeo por semana. Mentira, isso é mentira. E comenta, pô, nem que seja, pô, eu não gostei, eu gostei, chega lá e dá um comentáriozinho no vídeo. Isso aí, comentar é de graça, cara. Pode comentar, pode xingar, dá engajamento do mesmo jeito. Pode discutir, dá engajamento do mesmo jeito, beleza? Rumo aos 100 mil, já estamos chegando nos 3. Opa, olha aí. Lucas, manda bala, faça a sua propaganda. Para quem quiser me acompanhar também, Girovani na Twitch, Girovani no YouTube ou o Girovani nas redes sociais. Obrigado pelo convite, obrigado aí por me chamarem para participar. E não se esqueçam, a ADM é top. Então, beleza, vamos lá, mandando uma boa noite para a Lena, para o Arthur, para o Hélio, para o João. Quem mais que eu lembro? Para o Alisson, para o Hudson. Hudson? Era Hudson? Hudson. Cadê o Edson? Só vi o Hudson aqui, o Edson eu não vi. A DM é top. E é isso aí, pro Big, né? Então é o seguinte, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem com a live dos velhos. A gente se vê. Até lá. Beijundas a todos. E fui. Abraço. Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Sigam os nossos velhinhos nas redes sociais, @velhosconfrades. Até a próxima Confraria.